ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Criciúma. Apresentação: Rafael Pio. 9 da noite, mais 11 minutinhos. Sejam todos muito bem-vindos ao Futebol CBN, começando mais uma jornada esportiva. Daqui a pouquinho a bola rola em Criciúma para Criciúma e Guarani. Criciúma. Claro, você que estava com a gente na Rede CBN acompanhando a decisão quartas de final da Copa Sul-Americana entre Ceará e São Paulo, 2-1 no tempo normal. Primeiro jogo no estádio do Morumbi, 1-0 para o São Paulo. Decisão vai para as penalidades e, claro, a gente vai acompanhar e vamos trazendo aqui, batida a batida, o resultado desta partida. Rogério Ceni, grande pegador de pênaltis, nesse momento conversando ali com a rapaziada, fez alteração na reta final para essa decisão na Copa Sul-Americana. Mas nosso assunto a partir de agora, aqui nos 99.1 da CBN Campinas e também nos nossos canais do YouTube, youtube.com/CBN Campinas, youtube.com/Esporte CBN Campinas, é Série B do Campeonato Brasileiro, Criciúma e Guarani. Ah, Bugre, não me faça passar nervoso hoje. Guarani precisa urgentemente de uma vitória. Como diz Roger Williams, que vai comandar todas as emoções, precisa começar a ganhar hoje. O Mozart, treinador, disse a mesma coisa. Acho que é mais ou menos por aí que o Léo Tonin vai trazer as primeiras informações, os primeiros detalhes do jogo de daqui a pouquinho. A bola rola às 9h30. Boa noite, Léo Tonin. Guarani. Tudo bem, Pio? Um grande abraço a você, um abraço muito especial, ouvinte CBN. É isso mesmo, né? O técnico Mozart, na derrota diante do Grêmio, né? Na rodada passada 2-1, falou: o nosso campeonato começa na quarta-feira. É diante do Criciúma e não só o torcedor, mas também o treinador, né? Não espera outro resultado sem ser a vitória. Isso porque o Guarani está na 19ª colocação, tem 19 pontos ganhos, 5 jogos sem vencer, aí com 3 derrotas e 2 empates. A última vitória foi naquele domingão pela manhã, 1-0 diante do Cruzeiro. Depois disso, não só a vitória não veio, como as performances também deixaram a desejar. Pro Pega de logo mais, o técnico já conta com os 3 reforços, né? O lateral esquerdo, o Mike, o volante Richard Rios e o atacante Genison, esse último já confirmado na equipe titular, um Guarani praticamente com a mesma base. O detalhe é que o Madson começa mais uma vez no meio de campo, muitos cogitou o Rodrigo Andrade, mas ainda a aposta do treinador é o Madson. Lembrando que Giovanni Augusto, ainda processo de transição, acabou sentindo algumas dores, continua fora. O Careca saiu até sentindo uma lesão na partida diante do Grêmio, fica fora. E o desfalque, ou talvez a opção técnica, é de Júlio César. Não foi relacionado e nem viajou para encarar a equipe do Criciúma, viu, Pio? Guarani. Este é o Tonin trazendo as primeiras informações do Guarani. Bugre que mantém a mesma base, mas vai ter novidade na partida de daqui a pouquinho para buscar a reabilitação. E esse Criciúma e o Tigre, como chega? Aliás, por falar, tem nada a ver, não sei porque que eu pensei nisso, mas você ficou muito bem de vermelho e branco, viu, Léo Tonin? E as informações do Criciúma, Léo? Pô, muito obrigado, Rafael Ângelo. Essa aqui ficou certinho, né? A última lá era GG, essa aqui a P casou legal. Eu preciso reduzir um pouquinho o abdômen, mas tá tudo tranquilo. Mas vamos falar de coisa séria, coisa boa, é o Criciúma, né? Que vem de um empate fora de casa, 1-1 diante da equipe do Sport. A equipe do Criciúma, né? Que estampou lá a sua escalação com um homem todo bombadão, igual o Roger Williams. De qualquer forma, o atual 10º colocado tem 29 pontos ganhos.
No primeiro turno acabou perdendo por 1-0, né, pro Guarani jogando no brinco, aquele jogo que praticamente dominou com gol de pênalti, acabou saindo derrotado. Está invicto a 3 jogos, com uma vitória e 2 empates. E claro, a ideia do técnico Cláudio Tencati é justamente se aproximar, né, colocar o Criciúma mais próximo do G4. O técnico acabou ganhando alguns jogadores, disputaram lá a Série B do campeonato catarinense, por isso vem de um tanto com uma modificação, né, no esquema tático. Claudinho, canto direito, Boca Negra joga na zaga e o Thiago Alagoano, né, um dos pontas, são ainda uma das apostas do técnico Cláudio Tencati pro Pega de logo mais, e deixou um pouco daquela declaração do Mozart pro lado, de que o campeonato começaria agora. Ele falou, a gente vai fazer dentro de campo e a resposta vai ser dentro de campo. Criciúma! Criciúma e Guarani é o nosso assunto aqui nos 99.1, mas já informando que vai começar a decisão por pênaltis lá no Ceará. Felipe Alves, João Ricardo, os goleiros já se posicionando. Ele vai comandar todas as emoções. Será que hoje teremos milagres? Espero que pelo menos pelos lados do Guarani isso não aconteça e que o Bugre volte com 3 pontos. Boa noite, Roger Williams. Alô, Rafael Pio, um grande e forte abraço pra você. 13 graus a temperatura nesse momento em Criciúma, sede do estádio Heriberto Rilse. Palco de Criciúma e Guarani, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será que teremos milagres? Um milagre seria o Guarani voltar a vencer muito tempo depois, mais de um mês, hein? Mais de um mês. Eu já informo pra você, Pio, no meu destaque inicial, que o estádio tá cheinho. Os caras têm uma média de 10 mil torcedores por jogo e não vai ser diferente. Os carvoeiros tricolores, a galera do Tigre, vai lotando o Heriberto Rilse já. CBN mostra pra grande audiência do rádio de Campinas Criciúma! esse jogo pra você. Informando que Felipe Alves já pegou o primeiro pênalti pro São Paulo. Primeira cobrança do Vozão, defesa do goleiro tricolor. Ele vai comentar a partida. Aliás, ultimamente ele anda com bola de cristal, porque o que ele fala acontece. Mentira, não é bola de cristal, é estudo. Boa noite, Gabi Castro. Já me diga, pela sua bola de cristal, hoje tá, Gabi? Bem-vindo. Boa noite para você, Rafael Pio, aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando pelo 99,1 FM, pelos nossos canais do YouTube. Difícil, né, Rafael Pio? Precisa dar. Hoje o Guarani precisa dessa vitória e você conhece aquela analogia, né, do copo meio cheio do copo meio vazio. No caso do Guarani, ele tá 1/3 cheio só. Então eu vou começar pelos 2/3 que estão mais evidentes, né? Porque é uma equipe que não vence a 5 jogos, que tecnicamente vem fazendo partidas ruins, tem um psicológico e um moral que está em baixa, zona de rebaixamento, entra na partida na última colocação com os resultados que acabaram de acontecer. Então isso é um sinal de alerta ainda mais para a equipe, porque chega à última colocação no segundo turno, algo que é muito preocupante. Tem o pior ataque da competição. Agora, é um cenário muito ruim, mas tem aquele 1/3 do copo que tá cheio. E o que o Guarani precisa se apegar, Rafael Pio? Faltam 16 rodadas. A equipe não tá rebaixada. O Guarani não está rebaixado. Faltam 16 rodadas. Tem tempo para poder reagir. Se o Guarani vence hoje, fica a 2 pontos de deixar a zona de rebaixamento. Então, olha a importância que tem o jogo de hoje. Tem estreia do Jênison no ataque bugrino. Um jogador que é esperança de gols, que a gente espera que tenha um rendimento melhor do que o Nicolas Careca. E tem o Mozart, que fica com o seu esquema de 3 homens no meio campo e dos 3 atacantes, Bruno José de um lado, Iago do outro, e hoje a esperança de gols, Jênison. É um Guarani que precisa ser protagonista. Se for se fechar, Rafael Pio, precisa ter um contra-ataque, precisa ser uma equipe compactada, garra, vontade para poder vencer o Criciúma logo mais fora de casa. Informando que o Caleri cobrou para o São Paulo, marcou, depois na sequência o Ceará também converteu 1-1, só que o São Paulo tem uma cobrança a menos. Gabi Castro, de 0 a 10, Guarani, dos 18 jogos que restam, dos jogos que lhe restam, quantos são? Perdão, me fugiu agora. 16 jogos. 16, isso. Ele precisa
pela conta que é feita dos últimos campeonatos, de 8 vitórias, de 0 a 10. Qual o tamanho da dificuldade, Gabi? A dificuldade é 9, Rafael Pio. Por quê? Porque o Guarani conquistou só 3 vitórias, né? No Campeonato Brasileiro da Série B. Então ele precisa de 8, metade vitória, sendo que ele não fez isso a competição inteira. Agora, tem as contratações. Se o Gênison encaixar, se o Richard Rios, que tá no banco de reservas, tiver um bom desempenho, pode ajudar o meio-campo. Se o Mike, lateral esquerdo, for melhor do que o Jamerson, hoje ele ainda fica no banco de reservas, mas pode ser que ele ganhe essa vaga de titular. Se o Yuri conseguir ajudar o ataque bugrinho, se é uma equipe que encaixar nesse segundo turno, Rafael Pio, esse 9 vai diminuindo a dificuldade e a gente consegue enxergar o Guarani fora da zona de rebaixamento. Como eu disse, se vencer, fica 2 pontos de sair, não é algo impossível. Agora, tempo tem. Precisa começar a vencer as partidas, o que não está acontecendo até agora. Esse Gabi Castro vai analisar tudo que vai acontecer nos 90 minutos, mais os acréscimos de Criciúma e Guarani. Rapaz, o Igor Gomes bateu um pênalti terrível na trave. Tá tudo igual lá no Ceará, 1-1. A equipe do Vozão vem pra cobrança agora do terceiro pênalti. O Felipe Alves posicionado no meio do gol. 2-1, tá na frente a equipe do Ceará. Rápido intervalo e na volta, Léo Tonin vai trazer a ficha técnica completa do jogo e o Gabi Castro vai analisar o que será os 90 minutos de Criciúma e Guarani. Futebol CBN, aqui tem jogo. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Criciúma. A ArcelorMittal é a líder em aços no Brasil. Por isso estamos realizando o maior investimento da indústria no país. São 8 bilhões de reais. Mais do que modernizar nossas unidades e aumentar a produção, esse investimento vai trazer mais desenvolvimento, oportunidades e crescimento para os brasileiros. Afinal, somos parceira das pequenas e grandes histórias do país e estamos, junto com você, criando soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E aí, como vai a empresa? Ai, super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Fácil, Unimed Campinas. Mas meu negócio é pequeno, será que eu posso? Claro, você pode contratar um plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas. Tem uma rede completa de atendimento e soluções digitais em saúde. Tudo prático. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Criciúma. Apresentação: Rafael Pio. E faltam 7 minutinhos para a bola rolar para Criciúma e Guarani. Informando que o Ceará na frente, 3-2. O São Paulo ainda vai completar, né? Essa série. O São Paulo tem uma batida a menos, pode igualar e ficar tudo igual. Ficaria 2-2 nesse momento. 3-3, melhor dizendo, nesse momento, com 4 batidas para cada lado. Mas agora você confere aqui nos 99.1 da CBN Campinas, nos nossos canais do YouTube, youtube.com/CBN Campinas, youtube.com/Esportes CBN Campinas, com Leonardo Freire Tonin, a ficha técnica completa do jogo. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Guarani e Alô,
Alô, torcedor bugrino, time escalado e confirmado pelo técnico Mozart. Santos joga com Maurício Kozlinski, capitão do time, camisa número 30. Diogo Matheus 13, João Vitor 28, Derlan 34, Jamerson 83, 31 Leandro Vilela, 98 Madson, 21 Isaac, 97 Thiago, 17 Bruno José, o estreante, 91 Genison, confirmando a equipe titular do Guarani. Maurício Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Derlan, Jamerson, Leandro Vilela, Madson, Isaac, Iago, Bruno José e Genison. À disposição no banco de reservas, o técnico Mozart conta com Arthur Gazi, Lucas Ramon, Hernando, Mike, Eduardo Persson, Richard Rios, Rodrigo Andrade, Lucas Venuto e Yuri. Lembrando os heróis do passado. Criciúma! Alô, torcedor do Criciúma, time escalado e confirmado pelo técnico Cláudio Tencati. Joga com Gustavo, camisa número 1. 2, Claudinho. 3, capitão do time, Rodrigo. 4, Boca Negra. Meia dúzia, Marcelo Hermes. Joga com Léo Costa, Gustavo Casonati com a 8. Felipe Mateus 7, Marquinhos Gabriel 10. Lohan 9, 11, Thiago Alagoano. Confirmando a equipe titular da equipe do Criciúma: Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Boca Negra, Marcelo Hermes, Léo Costa, Gustavo Casonati, Felipe Mateus, Marquinhos Gabriel, Lohan e Thiago Alagoano. No banco de reservas, o técnico Cláudio Tencati conta com Alisson, Zé Marcos, Cadu, Marcos, Elder, Lucas Xavier, Igor, Caio Dantas, Lucas Poleto, Fernando Viana, Rodrigo Souza e Eliel. A arbitragem do jogo. Apita o jogo Rodolfo Toschi Marques. Auxiliar número 1, Rafael Trombeta. Auxiliar número 2, Vitor Hugo Imazu. E no VAR, Rodrigo Carvalhães Miranda. Clínica Upman, uma clínica referência com credibilidade em tratamentos que envolvem a saúde sexual masculina. Tratamentos para ejaculação precoce, impotência sexual, falta de libido e reposição hormonal. Ligue e agende uma consulta agora mesmo. 19 99800 5939. Não perca tempo. 19 99800 5939. Recupere sua performance com quem entende do assunto. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. E depois do Vina praticamente jogar fora do estádio, o Igor Gomes, ele pede a penalidade, chora o Vina, tá empatado o jogo. O São Paulo teve a oportunidade de fechar, fez a defesa ali o João Ricardo. Vamos para as alternadas. Gabi Castro e o comentário do jogo. E aí, Gabi? Você falou que dá, mas que é difícil, né, Gabi? Exatamente, Pio. É difícil, taticamente as duas equipes parecidas. Então o Guarani com 2 volantes hoje, Leandro Vilela e Madson. O Criciúma com 2 volantes, Léo Costa e Gustavo Casonati. A criação do Guarani a cargo do Isaac, a criação do Criciúma, Marquinhos Gabriel. Ataque do Guarani, de um lado Bruno José e Iago, do lado do Criciúma, Felipe Mateus e Thiago Alagoano. E centralizado o Genison no Guarani e no Criciúma o Lohan. Então, vai percebendo, eu vou falando dos nomes, Marquinhos Gabriel de um lado e Isaac do outro. Marquinhos Gabriel é mais decisivo. Felipe Mateus e Thiago Alagoano, do lado do Bugrino, Iago e Bruno José. Agora, são atletas que não têm tido rendimento, o Guarani não tem feito boas partidas, mas tem uma hora que precisa dar um basta, tem uma hora que o Mozart precisa encontrar um caminho, seja na base da garra, da vontade, da determinação, da sorte e se fechar, enfim, o Guarani precisa o quanto antes da vitória. O Mozart, após a derrota diante do Grêmio, falou que agora ia começar o campeonato do Guarani, não concordo muito com essa frase, mas enfim, se agora vai começar o campeonato do Guarani, que seja com uma postura completamente diferente, que o Genison consiga
entrar nessa equipe, começando hoje como titular, que tenha rendimento muito melhor do que teve o Nicolas Careca, Lucão do Break e todos os outros atacantes que passaram neste Campeonato Brasileiro da Série B. E que o Guarani, então, começa este campeonato da Série B pontuando em Criciúma, porque a sequência para esse mês de agosto é muito complicada. E Rafael Pio, olho em Marquinhos Gabriel, tem jogado muito bem, é o articulador do Criciúma, tem o chute de longa distância, então para conseguir pontuar em Criciúma precisa anular o Marquinhos Gabriel, então principalmente Leandro Vilela precisa ficar bem atento. Bom, pelo seu histórico recente, Gabi Castro, vou mandar uma mensagem para Mozart dizendo para ficar de olho em Marquinhos Gabriel, porque que coisa impressionante. Sim. Dizendo que o São Paulo está classificado às semifinais da Sul-Americana. O Sobral cobrou um pênalti, mas muito mal, direto para fora. E agora, assumindo o comando da jornada esportiva da CBN Campinas para Criciúma e Guarani, vem ele. Alô, torcedor! Vamos nessa, Rafael Pio! Torcedor veio em bom número para o Heriberto Rios em Criciúma. A bola vai rolar. Criciúma com uniforme diferentão, hein? Um preto fosco, como se fosse o uniforme do Criciúma, sujo de carvão. Acho até que esse era o objetivo, a intenção da diretoria do Tigre Carvoeiro, o Criciúma Futebol Clube, que vai receber a equipe do Bugre, que dá a partida, apita árbitro. A emoção está de volta na CBN Campinas. Guarani, Criciúma. Futebol, vamos CBN. Alô, torcedor, vamos nessa. Brasileiro Série B, 23ª rodada, bola rolando em Criciúma, no sul do país. Se em Campinas tá frio, lá tá frio e meio, 13 graus a temperatura e a bola já está rolando. Muitos atletas do Guarani usando aquela segunda pele para se proteger do frio mesmo. Do elenco de Cláudio Tencati, o Criciúma, e tem lateral, a equipe do Guarani bate pelo setor direito, Diogo Matheus empurra até o Leandro Vilela, bola retrocedida até o João Vitor atorou do gol, isolado do Guarani contra a equipe do Grêmio. Ele toca a bola na ponta esquerda, Bruno José começa pela ponta esquerda, geralmente ele começa na ponta direita, hoje começa na ponta esquerda. Bola retrocedida para Leandro Vilela, o ex-capitão do Guarani já sai bem na marcação de dois contrários, já abre essa bola pelo setor esquerdo do campo, vem aqui pegar o Jamerson mantido, mesmo com as críticas, tocada a bola para Vilela, meteu no comando, botou para correr, o Gênison entrando, já faz o sinal de positivo, o passe foi muito forte, saiu em tiro de meta, Léo Tonin. Já o primeiro lance do Guarani, o primeiro lance do estreante, né? Ele acabou dando uma declaração que chegou para dar resposta. E só dois detalhes. Primeiro, com relação à camisa, né? O novo terceiro uniforme da equipe do Criciúma, de acordo, né, com o fornecedor, a camisa é para mostrar a importância das minas de carvão e também dos trabalhadores da cidade, né? Uma maneira de vincular a história do clube e a cidade. E com relação ao capitão, você falou do Leandro Vilela, até o último jogo foi o capitão, acabou dando uma declaração, um pronunciamento depois ali na saída do gramado. Hoje é Maurício Kozlinski, que tinha feito um sinal de que ir embora, mas já pediu desculpa, falou que estava de cabeça quente, que vai permanecer no Guarani. Os capitães são os goleiros, porque Gustavo, camisa 1, é o capitão do Tigre Carvoeiro. Eu acertei o motivo da camisa do Criciúma e nem tinha lido o release. 2 minutos e bola rolando, o primeiro tempo se manda o Bugrão, ponta direita, atenção, Gênison lançou, fez bem o pivô, empurrou na ponta direita para Iago, corta a zaga, chega tocando para fora, colocando, expulsando ali o Boca Negra colombiano, 1,86 m, o colombiano já mete essa bola para fora, arremesso lateral para a equipe do Guarani. Lá vai o campeão brasileiro de 78, tem que vencer Guarani, é lanterna da competição, chega daquele negócio de não vencer, não pontuar nunca e ficar sempre 18º, o campeonato a bola pune, como diria Muricy Ramalho, e o Guarani está na lanterna do campeonato nesse momento. Bola tocada para Isaac, o armador da equipe lá pelo setor direito do campo, tocou para Diogo Matheus, serviu no vazio para ninguém, Marcelo Hermes dá por baixo e levanta a bola aqui no campo de ataque, Felipe Matheus foi empurrado, o árbitro não deu a falta, vem pelo meio de campo, Diogo Matheus retrocedendo, jogada para a equipe do Bugre, serviu a João Vitor, lateralmente com Derlan, 2,56, futebol, primeiro tempo 0-0, mete a bola o Guarani pelo setor esquerdo, Bruno José ganha a parada, rolou rasteiro, na boca do gol, Gênison ajeitou para pintar o primeiro, bateu, é gol! Marton! Gol!
camisa 98, Madison, ele não perdoa, Madison marca o fator surpresa na área e faz a festa bugrina no sul do país, em todo o planeta, ouvindo a CBN. Guarani. Na marca de 3 minutos, a bola chega até o Gênison, era o pivô que faltava, ele escora a bola, é o segundo pivô no jogo, em menos de 3 minutos, dessa vez, Gênison serve, Madison aparece, ele fala, faz, Madison, e o Madison empurra a bola pro fundo do gol de Gustavo no Heriberto Rios, agora no placar da CBN. Criciúma nada. Guarani 1. O que vale é o detalhe. Conta aí, Léo Toninho. E vai buscar a bola no fundo das redes o goleirão Gustavo. Se o campeonato começa hoje, o Guarani começou e começa a partida como se fosse uma final de competição. Grande lançamento e grande jogada do Bruno José ali no canto esquerdo. Encarou a marcação do Claudinho, cruzou para dentro da grande área. E que olhada do Gênison ali, camisa de número 91. Ele viu muito bem a movimentação do Madison. Elemento surpresa, volantão dentro da grande área. Ajeitou ali de calcanhar, só deu aquela batidinha no canto direito do goleirão do Gustavo. Começa na frente o Guarani. Que momento, Roger, Bugrão na frente. Criciúma 0, Guarani 1. Você ligado no futebol da CBN, FM 99.1 na M1390, no aplicativo CBN Campinas, no portal cbncampinas.com.br, nos aplicativos de rádio espalhados por todo o Brasil, no TuneIn, no Radiosnet. Você que tá no YouTube comigo, hein? Você que tá no YouTube comigo com imagens, youtube.com/esporte CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas. Deixa seu like e vem com a gente se inscrevendo no canal. O VAR foi acionado, mas eu tenho chamado da informação, pois não, Rafael Pio? Eu sei que você adora, Roger, e hoje, oficialmente, o Ibope, ele divulgou mais uma pesquisa contemplando já o mês de julho. E adivinha, Roger Williams, CBN Campinas, primeiro lugar no Ibope. Que notícia maravilhosa! CBN, Júlio, de novo na frente no Ibope do esporte, com bola rolando. Show de bola, eu fico alegre demais, porque é uma consagração de um trabalho recente, capitaneado pelo nosso querido Rafael Pio, com todo o suporte, o apoio da Dani Pedroso e toda a direção da CBN Campinas. Isso pra gente é maravilhoso. Léo Toninho, a novela do VAR, jogo parado ainda, o árbitro tá na cabine. E parece que vai tomar uma decisão, um possível falta ali de Madison. Eu não marcaria, mas ele vai marcar no lado do gol do Guarani. O Daronquinho marcou falta e tirou o gol do Guarani. Rafael Toschi Marques anula o gol do Guarani. Anulado o gol do Guarani. Numa possível falta que fez o Madison quando já estava para finalizar. Eu quero saber a análise. Seria em cima do Léo Costa. Análise do nosso comentarista. Pois não, Gabriel Castro, anulado o gol do Bugre. Não concordo com essa anulação do gol do Guarani, porque o Madison, ele não toma vantagem com o braço que está aberto. Ele já está à frente do marcador, ele está em movimento, então é óbvio, quando o jogador está em movimento, o braço dele está aberto, acerta, é verdade, o jogador do Criciúma, mas ele não tem vantagem. O jogador do Criciúma não ia pegar essa bola. Então não gosto dessa interferência do VAR. Para mim, gol legal do Guarani, mal anulado no início do jogo. Prejudicado o Guarani no Heriberto Rios. Que pena, hein? Que pena. Começou com tudo o Guarani, uma pena mesmo. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas, líder de audiência mais uma vez, o Rádio Campineiro marca. E aqui Bugrão desce setor direito do campo, mete pra fora, Rodrigo. Bota pra escanteio, só uma correção. Falei que o Gustavo era o capitão do Criciúma, não. É Rodrigo. Ele pegou a abraçadeira do Gustavo antes da bola rolar e falou, sou eu que sou o capitão. Daqui a pouco o giro, porque aqui é escanteio. Diogo Matheus vai para a cobrança. É escanteio para o Bugrão. O Guarani ataca à esquerda do seu rádio no primeiro tempo, como se atacasse no estádio Brinco de Ouro da Princesa, para o gol do portão de entrada. Lembrando sempre que o Heriberto Gilson é aquele lance invertido, né? O quarto árbitro fica do lado de lá, portanto, bandeira 1 corre do lado de lá, que é o seu Rafael Trombeta e o Vitor Hugo dos Santos, ambos paranaenses. O Vitor Hugo dos Santos corre pelo lado de cá. Cobrado escanteio, jogada ensaiada, chegou até o Diogo Matheus, bateu Isaac pro gol, pra fora pela linha de fundo.
Na tentativa foi do Jamerson, que atacava pelo lado de lá. Bola pra fora, Léo Toninho. Ele acabou batendo ali o escanteio, foi numa jogadinha ensaiada, né? Acabou arriscando ali de fora da grande área. Acabou pegando uma certa altura, mas pressionando o Guarani. 8 minutos só dá Bugrão, só uma confirmação. O goleirão Gustavo, do Criciúma, recebeu o cartão amarelo. Cartão amarelo para Gustavo, que não é o capitão do Criciúma. Eu confirmo pra você. 8h36, primeiro tempo no sul do país. O placar CBN é esse. Criciúma 0. Guarani. Um gol anulado de forma ilegítima e injusta. 0. Central da bola. E a bola rola na Libertadores da América, Allianz Parque, 8 minutos do primeiro tempo, Palmeiras e Atlético Mineiro 0-0. YouTube da CBN Campinas, rapaziada tá brava já, dizendo aqui, já estão roubando o Guarani, é o Eric Henrique. E a Ana Cláudia dizendo, boa noite, equipe CBN, bom jogo a vocês, sempre na audiência aqui de Amparo. Futebol, vamos CBN. Marcelo Hermes coloca a bola na área, corta a zaga do Guarani, Bugrão jogando inteiro de branco com detalhes verdes no seu uniforme, a equipe do Criciúma inteiro de preto, um preto estilo carvão, uma homenagem aos carvoeiros, às minas no entorno de Criciúma. Bola retrocedida lá atrás para João Vitor, quebra o zagueirão, camisa 28, levanta para o câmbio de ataque, tenta de cabeça Jenison com o Bruno José, que ainda está na ponta esquerda, aperta a saída do time do Guarani, é assim que tem que ser Bugrão. Chega o Isaac também para tentar bater a carteira do seu adversário, não consegue, sua chuteira bonitona azul, dessa vez não serviu para ser a roubada exata que ele queria. Gustavo bate a bola, goleirão da equipe do Criciúma inteiro de amarelo, levantando a bola pelo setor direito, cabeça com cabeça, tá caído, foi pro solo, Thiago Alagoano sentiu o pior pra ele, hein? Ele subiu com o Leandro Vilela e aí ficou no gramado, hein, Léo Toninho? O Leandro Vilela parece que não foi tão grave assim, né? Não que o do Thiago Alagoano tenha sido, mas que talvez tenha chegado num pouco mais de força. Colocou ali a mão na cabeça, mas já se levantou, o jogo já segue e segue empatado o primeiro tempo, viu, Roger? Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 10 minutos e 25 com Elton Grimaldi comigo na mesa de som, colocando você dentro do estádio Heriberto Rios. Eu confirmo, 10h30, primeiro tempo do Heriberto Rios, o placar é esse. Criciúma com um belíssimo Guarani. Público, Criciúma e Guarani 0-0. Rafael Pio. Rafael Cícero da Silva tá dizendo, vamos Guarani. Mariana Monteiro Salvione, boa noite, Pio, Roger, Gabi e a todos da família CBN. E o Juan Pablo também torcendo pro Guarani. 10 minutos de jogo no Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Mineiro 0-0. Futebol, vamos CBN. Thiago Alagoano pela direita atrás do Criciúma, acabou o campo para ele, sai com bola e tudo, tiro de meta para bater Maurício Kozlinski, com seu uniforme tradicionalmente grená, hoje capitão tá com moral, Mozart quer dar um pouco mais de moral pro goleirão que no último jogo até ameaçou deixar o Guarani Futebol Clube. Gabriel Castro para essa grande audiência que hoje mais uma vez, comprovadamente através do Ibope, nos dá a maior audiência do Rádio de Campinas. Você comenta 0-0, 1-0 moralmente para o Guarani. É isso, né? Então é mais uma prova que o Guarani precisa passar moralmente, psicologicamente, porque o gol foi mal anulado, mas está 0-0. Então precisa continuar da forma como entrou em campo, sendo protagonista, ficando com a posse de bola. Parece que o gol anulado acordou a equipe do Criciúma, que já fica mais com a posse de bola, que já tenta chegar ao ataque, por isso que o contra-ataque vai ser muito importante. É agora, quem sabe? Isaac toca essa bola, ponta direita, domina, recolhe, vai passar no comando, solta pra Madison, Madison chegou, ele fez o gol, o juiz anulou, ele tenta cruzar, bate no zagueiro, bateu no Léo Costa, vai pra fora, escanteio, mais um escanteio para o Bugrão. O segundo escanteio para o Guarani no jogo, 2-0, escanteios para o time de Campinas, Léo Toninho. Chegou ali na vontade, né? O camisa de número 5 no carrinho, assim aguerrido, mostrando até aquela certa vontade para a torcida, mas o Guarani continua pressionando. Canto ali direito, Jamerson se prepara para a cobrança. Tem Jamerson, tem Jenison. Vai para a cobrança Jamerson. O lateral esquerdo vai para a cobrança, cerca na marcação o camisa 7 Felipe Matheus. Bola vai levantada, subiu Gustavo. Tira o goleiro de soco, afasta. Completa Marcelo Hermes, tira o perigo dali, tem que tomar cuidado agora em Bugrão, tem que pôr o pé, tem que pôr o pé, tem que pôr o pé e pôs. Jamerson pôs o pé, já rola essa bola para Isaac na confusão. 40 jogadores em 2 metros quadrados, sobrou, espirrada para a equipe do Criciúma. Marquinhos Gabriel, ele é perigoso, olhou para um lado, tocou para o outro, a bola foi batida pelo Claudinho, defendeu Maurício Kozlinski.
Tem que tomar cuidado com Marquinhos Gabriel. Kozlinski aparece a primeira vez no jogo, Léo Toninho. E uma bobeada do Madison, né? Ali no meio de campo, perdeu ali a bola, poderia ter tocado de uma forma mais simples e pegou a zaga do Guarani completamente desarrumada. Tiveram que correr atrás do prejuízo, marcado ali em uma posição irregular, até um pouco questionável, né? Pra sorte do Guarani. Impedimento marcado, mas a saída, a intervenção ali do Maurício Kozlinski foi muito interessante, fez a defesa e também salvou o Bugre. Se foi impedimento, foi no primeiro lance e ainda não é com muita convicção, que o segundo não estava, mas nessa grande frescura da FIFA, de só parar o lance do impedimento depois da conclusão da finalização, todos nós ficamos aqui, né? Sem saber o que fazer, o atleta vai, conclui. Aí eu pergunto, Gabriel Castro, se continuar o lance, porque o cara só pode levantar o instrumento depois que finalizar a jogada. No meio do caminho ele sofre uma falta aí. E sofre uma fratura, uma contusão mais séria. E aí? Que imprudência, não? Essa é uma das coisas mais toscas que eu já vi nos últimos tempos em termos de arbitragem. Exatamente. Então é algo que precisa ser ajustado, porque realmente você narra e depois de 5 minutos você tem uma tomada de decisão, né? Passaram o rapa do Bruno José no campo defensivo, falta para o Bugrão. 14-27, futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Criando soluções junto com você para gerar transformações positivas na sociedade. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Ontem você acompanhou com Carlos Cabela a super vitória da Ponte Preta, 3-1 para cima do Vasco da Gama. Cabela que narrou também cenas lamentáveis no estádio Moisés Lucarelli, vai dar muito pano pra manga. Hoje o Vasco soltou nota oficial culpando a Ponte pelo ocorrido ontem no enfrentamento das duas torcidas. Vamos ter pano pra manga nessa rivalidade que transcende as 4 linhas entre Vasco da Gama e Ponte Preta. 15 minutos, já o giro pra você, se manda pela ponta esquerda do Bugrão. Vem com Jamerson por baixo, Claudinho no carrinho, mete pra fora, arremesso lateral. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 15 minutos, 20 segundos. Primeiro tempo em Criciúma, o placar é esse. Criciúma. Tigre 0. Guarani. Bugre 0. Central da bola. Mais cedo pela Série B do Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Novo Horizontino ficaram no 2-2 e o Náutico venceu o CRB por 2-1. Como é bonito ver a família ou as famílias reunidas. Conceição Fonseca, boa noite, Roger Sobrinho. Vamos que vamos. E o Fernando Castro, vamos equipe CBN. Guarani aguentará esse ritmo no segundo tempo? Futebol Globo CBN. Bom, se nós temos a maior audiência do rádio de Campinas, é óbvio que as famílias também vão estar acompanhando. Família unida permanece unida. Alô, alô, você se manda pelo setor direito. Lohan, lá vem Criciúma, chegou. Setor direito do campo, toca de cabeça Derlan, afasta o perigo dali. Volta o rebote brigando pelo meio de campo. O time do Guarani fica com ela. Domina aqui no setor intermediário. Iago Veiga pegar a bola. Já faz a virada lá do outro lado para Diogo Matheus. Diogo solta a bola para João Vitor. Bate de perna direita. Coloca essa bola aqui pelo meio de campo. Madison por ali também. Escora de novo lá pelo setor direito com Diogo Matheus. Tudo isso com 16 minutos e 30. Tá 0-0 o jogo. O Guarani teve um gol mal anulado. O VAR de novo aprontando para as equipes campineiras. Mas eu quero saber do Gabriel Castro. E o jogo, Gabi? E segue, né? Bruno José pelo lado esquerdo, deixando o Iago pelo lado direito. É um Guarani que fica menos com a posse de bola, mas que tá com uma transição um pouco mais rápida. Respondendo ao nosso ouvinte, né? Se vai continuar com esse ritmo pro segundo tempo? Provavelmente não. Por isso que é importante marcar o quanto antes o gol para deixar essa pressão com o Criciúma e deixar o desgaste com a equipe mandante. Ponta esquerda, Bruno José de novo, levanta a perna direita, mergulhou Genison, pra fora pela linha de fundo. Mas já deu pra ver que é outra pegada esse atacante no ataque do Bugre, hein, Léo Toninho? Uma boa presença de área, né? Acima de tudo, ele segura a marcação e foi justamente o que ele fez. Um cruzamento da esquerda de Bruno José pra praticamente na marca do pênalti. Saiu cabeceando, se talvez encaixe esse cruzamento, o cabeceio, seria o primeiro gol, talvez efetivo, oficial do Guarani na partida de hoje. Pra você que tá ligando o rádio agora, o São Paulo passou nos pênaltis, perdeu para o Ceará por 2-1, venceu na ida no Morumbi por 1-0, nos pênaltis deu São Paulo avança a próxima fase e vai pegar o Atlético Goianiense, hein? Ou de brasileiros na Sul-Americana. Pois é, certeza de um brasileiro na final. E Jorginho, que já chegou à final da Copa Sul-Americana com a Ponte,
já chegou também com outra equipe, agora me foge a memória. Goiás. Com Goiás, chega agora com o Dragão, hein? O homem gosta da Copa Sul-Americana. E eliminou o São Paulo quando estava com a Ponte, né? É verdade, é verdade. Você ouviu o jogo aqui no FM 99.1. Aí nós viemos para o jogo do Criciúma contra o Guarani. Tá 0-0. Eu quero sua participação pelo WhatsApp. 991869070. 991869070. O DDD é 19. Marcelo Hermes, lado esquerdo do campo defensivo, solta essa bola para Felipe Matheus. Vem buscar a bola. Tocou mal. Deu de graça a bola. Revoltou o torcedor Carvoeiro. E também é o técnico Cláudio Tencati. O público é espetacular. Criciúma tem um público muito bom, a quinta melhor média de público do campeonato, com 10.325 criciumenses de média e público total de 113.579 em 10 jogos em casa nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje creio que a média será mantida com mais de 10 mil. Quem avança o time do Guarani, vem pelo setor direito do campo, faz o break por ali o Diogo Matheus, ele prefere descarregar essa bola, solta essa bola para Leandro Vilela. Vilela tentou devolver pela direita para Iago, a zaga cortou, o rebote vai voltar para a equipe de Campinas com o João Vitor, ele ajeita com o Diogo Matheus vem pro domínio, atenção, arranca contra dois contrários, meteu essa bola para Iago, vai nessa, garoto, é pra frente que se toca a bola, atenção, chegou, linha de fundo, tocou para trás, o zagueiro quase falha, se falhasse o Genison tava ali na marcação. É um atacante diferenciado, pelo menos nesses minutos iniciais, já mostra uma colocação diferente na área, hein, Gabi Castro? Tem bom posicionamento, o Genison já fez um cabeceio, ele consegue antecipar o zagueiro. No gol anulado do Guarani, o toque de letra dele foi de inteligência, sem olhar, ele viu a passagem do Madison, então boa participação do Genison nesses primeiros 20 minutos. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Marcelo Hermes estava desatento, foi dominar a bola, colocou de graça para fora. Tem Cati, tá bravo, hein? E o Mozart passando as suas instruções ali à beira do campo. Lateral para a equipe do Guarani bater no campo defensivo. Vai Diogo Matheus para a cobrança. Se aproxima para fazer o recebimento. Leandro Vilela taca mal essa bola, dá de presente a bola para Felipe Matheus. Os dois contrários estão por ali. Vem Diogo Matheus, roubou, partiu agora. Solta essa bola, garoto, soltou pelo meio de campo. Domina, Isaac, vai passar o Genison, tocou, é para ele. Tentou abrir na ponta esquerda para Bruno José. Volta o rebote para Isaac, vira o jogo, abre pelo setor esquerdo. Guarani tá mais atento nesse jogo. Toca essa bola, soltando para Bruno José. Tudo isso na ponta esquerda. Abriu com Isaac, escapuliu, esquece a bola, volta atrás, retrocedeu, a jogada para Bruno José, atenção, vai para a área, botou à frente, chegou, linha de fundo, bate mal, ele achou a caneta do seu adversário, mas tocou a bola na linha de fundo, na rede pelo lado de fora e pede um escanteio, que o árbitro não dá, corretamente, né, Toninho? É, mas o juizão, ele deu uma pipocada ali, né, ele não mostrou pra nenhum lado, jogou a bola ali pro Bandeira, né? Parece que teve ali um toque no meio. A gente tá vendo ali uma câmera de frente. Pegou de leve, né? Pegou de leve, né? Claro que o juizão tava atrás, mas deu uma pipocada, não sinalizou pra nenhum lado. Você tá falando do Genison, né? Jogador que veio da equipe do Cuiabá, um jogador de 31 anos, foi emprestado até o final do Campeonato Paulista e ele chega hoje pra jogar no lugar do Nicolas Careca, né? Que foi constatado um problema na panturrilha, já iniciou o tratamento. Não só ele, o Ronaldo Alves e o meia Giovanni Augusto que continuam fora. Fase final aí de transição, Giovanni Augusto, um detalhe a mais. E quem também, a gente tá atualizando aqui o boletim médico do Guarani, quem também sofreu uma lesão foi o Vitinho. Ele acabou sofrendo uma lesão de grau 2 do músculo posterior da coxa esquerda e também tá em tratamento, viu, Roger? Tem muita gente no departamento médico do Guarani, mas aquele realmente que estranha demais é o Giovanni Augusto, né, cara? O cara já ficou 6 jogos fora, meu. 6 jogos fora, 6 jogos que o Guarani não vence. Aí a gente fica se perguntando o que está acontecendo com o Giovanni Augusto, tão fundamental para o Guarani. Será que não valia um pouco de esforço? Não sei, né? A gente não pode falar muito que não é médico, não está lá dentro, mas o Giovanni Augusto faz uma falta tremenda ao Guarani. Tempo passa, bola rola, a CBN Campinas marca. 22:30, já estamos na segunda metade do primeiro tempo em Criciúma. O placar CBN é esse. Criciúma 0. Guarani também 0. Você chamou, você falou, Rafael Pio.
Libertadores da América 22 do primeiro tempo, Palmeiras e Atlético Mineiro 0-0. Eu diria que o Atlético está fazendo um jogo inteligente, de certa forma, é melhor que o Verdão nesse momento. O César Augusto Catarim está dizendo: pela primeira vez vou torcer pro Guarani. Sou alvinegro, mas estou torcendo pro Bugre. Olha que coisa. Boa noite, equipe CBN. Hoje começa a reação bugrina na Série B. É o que diz o Márcio de Valinhos. Futebol Globo CBN. 23 minutos se manda. Marquinhos Gabriel traz a equipe do Criciúma. Toca à frente Lohan de calcanhar de letra para enfiada do Thiago Lagoano. Chega a zaga do Guarani metendo essa bola para fora. Lateral, ponta direita, Claudinho bate até o Marquinhos Gabriel. Puxou na perna da canhota, faz o levantamento. Bateu no Madson. Ela cai espirrada do outro lado. Hermes levanta de cabeça, a bola na confusão. Tem que ficar esperto o Guarani. Chega de novo. Madson para tirar. Madson que para muitos foi o pior em campo no jogo contra o Grêmio. Hoje fazendo uma boa partida, 23:40. Deu o capitão dos caras, Rodrigo, vai amassando a equipe do Guarani nesse momento. O Criciúma, Marquinhos Gabriel, atenção, vai pra cima, se desvencilhou da marcação do Madson, abre essa bola pela ponta esquerda para Marcelo Hermes, chamou pra frente, driblou inclusive ao Rodolfo Toschi Marques. Como ele parece, hein? Como ele parece o árbitro fortão que apitou ontem aqui em Campinas, hein? Como é que é o nome do cidadão mesmo? Anderson Daron. Anderson Daron. Ele parece o Daronquinho, hein? Ele é da FIFA também, é o Toschi. Bola aberta pelo setor esquerdo. Lá veio o Marcelo Hermes. Hermes descarrega essa bola para Gustavo Casonacho. Faz a inversão lá pro 2. É pro Claudinho. Mete a cabeça nela. Bruno José coloca essa bola, aliás, cedendo em arremesso lateral, já foi cobrado. 24:21, tá 0-0 o jogo. Guarani fez um gol legítimo aos 3 minutos do primeiro tempo. O VAR anulou. Levanta a bola, Marquinhos Gabriel para a grande área, sobe a zaga, Alviverde mete para fora, cedendo escanteio para a equipe do Criciúma. Nas minhas anotações é o primeiro, hein, né, Toninho? Nas minhas também, pelo menos eu não me lembro de ter outro escanteio pro Criciúma, mas um cruzamento que foi muito cobrado, né, pela liberdade que deu origem ao cruzamento. O pessoal falou: marca, não deixa cruzar. João Vitor atento, colocou a cabeça na bola lá no canto oposto, canto esquerdo, escanteio Criciúma. De lá pra cá, atenção, Kozlins, que abre o guarda-chuva aí, lá vem ela, sobe a zaga do Bugre, volta o rebote, o chute pro gol! À direita do gol, pela linha de fundo, Léo Costa finaliza, a bola vai pra fora, é tiro de meta, tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. Elton Grimaldi marcando 25 minutos, primeiro tempo em Criciúma. Criciúma 0. Guarani Também 0. Central da bola. Pela Sul-Americana, Tajeles e Vélez decidem, ou melhor, pela Libertadores, né? Decidem quem será o rival do Flamengo em uma das semifinais. Nesse momento, 0-0. Giovanni Augusto ontem postou no Instagram: feliz em estar de volta. Foram dias terríveis, porém o pior já passou. Agora se prepararam mais rápido para os próximos compromissos. No derby, ele deve estar de volta. Futebol Globo CBN. Bugrão desceu o setor direito, Iago vai pra cima, rolou essa bola, era pro Isaac. A bola bate na mão do jogador, é falta pra equipe do Guarani na ponta direita. Deu isso? Acho que ele bateu no árbitro a bola. No né? árbitro? Tava posicionado errado, hein, professor? Na velocidade do lance, ali a câmera foi na bola, não vi direito, bateu no árbitro, jogou a bola ao chão, deu bola ao chão, Guarani vem se armando de novo com Isaac, tocou essa bola para Madson, setor direito com Diogo Matheus, a Isaac, setor direito, tem toda a evolução, por lá estava o Iago quando foi devolver a zaga, meteu para fora, lateral para Diogo Matheus bater. Essa informação que o Pio trouxe aí, Gabriel Castro, um alento, hein? Deve ter no derby Giovanni Augusto, o time do Guarani. Precisa ter para sábado, né? Contra o Náutico. Precisa intensificar. Ele tá na transição já faz 2 meses, desde que o Giovanni Augusto saiu da equipe. Nenhuma vitória do Guarani. Já são 5 jogos, hoje é o 6º. Então precisa o quanto antes. Se tiver condição, sábado precisa ser titular. Jamerson pela ponta esquerda, toca essa bola para Bruno José. Foi pro solo, hein? Pediu a falta do Claudinho, o árbitro não marcou. Ele tentou fazer um 2 aí pela ponta esquerda. Sai jogando errado o Claudinho. Recuperação do 21. Isaac toca essa bola para Bruno José. Eu vou com você, avante Bugre, pelo setor esquerdo. Tenta rolar na bola, sai bem na marcação dele. Gustavo Casanotti tirou dali, ela caiu no campo defensivo para João. O João Vitor já rola essa bola aqui lado esquerdo no campo com Derlan. 27 minutos, tá 0-0 o jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição
definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Isaac com Leandro Vilela, ataca o Guarani. À esquerda do seu rádio inteiro de branco com detalhes verdes no seu uniforme. O campeão brasileiro vem atacando. Setor direito com Diogo Matheus. Diogo Matheus, a Iago levanta na grande área. A zaga tirou, sobrou Bruno José, bateu pro gol. Goleiro pega. Gustavo, ele bateu em cima. A zaga deu bobeira, a bola pingou, ninguém tirou. Quase o Bruno José vai pra rede, Léo Toninho. E o último homem era o Claudinho, né? Ali o camisa número 2. Eu acho que ele não esperava ali a movimentação do Bruno José e da chegada do atacante, deu ali um vacilo para azar da equipe do Criciúma, talvez até mesmo azar da equipe do Guarani, né? O Bruno José acabou chegando, o goleirão fez uma boa defesa, Bugre continua no ataque, viu, Roger? Ibope confirmando mais uma vez em julho, só deu CBN Campinas, líder absoluto do Ibope com futebol. No AM 1390, na FM 99.1, no youtube.com/CBN Campinas, no youtube.com/futebol CBN Campinas. Se manda Bugrão, ponta direita, Iago chegou na cara do gol, cruzou, é pra fazer, Bruno José bateu, não, Bruno José, é pra irar de vez o torcedor bugrino. Só ele, o gol e o que ele fez, Léo Toninho. Ah, perdeu, né? O famoso inacreditável Futebol Clube. Na minha visão, ele esperava que tivesse o corte. Talvez ele não esperava que essa bola fosse passar, por isso ele não se preparou tanto. Mas assim, o atacante tá lá na pequena área, só ele o gol praticamente, 7 metros aí de tamanho do gol, ele acabou chutando pra cima. Perdeu o gol feito do Guarani, poderia ser Guarani 1-0. Nosso WhatsApp 19991869070, 991869070, DDD 19. Goleirão tá caído. Gustavo, o árbitro tá ali pertinho dele para ver o que aconteceu com camisa 1 da equipe do Criciúma. Ô Gabriel Castro, como é que eu vou explicar lá em casa isso, hein, Gabriel Castro? Ah, não pode, viu? Roger, Rafael Pio e amigos que estão nos acompanhando. A jogada pela ponta do Guarani tá funcionando com o Bruno José pela esquerda, com o Iago pela direita. Veio o cruzamento rasteiro e ali, ó, não tem bola molhada, não tem gramado, não tem chuteira, não tem desvio no adversário. Gol perdido pelo Bruno José e não poderia acontecer isso. É a ruindade mesmo. Se estivesse lá, João Lucas Dionísio guardaria. Grande João Lucas Dionísio, um abraço pra você. E a chuva cai em Criciúma, eu tenho chamado na informação. Pois não, Rafael Pio. Ah, João Lucas Dionísio faria e bateria no peito com muito orgulho ainda nesse distintivo que ele tanto ama. Papai do Mas ano. só um detalhe, Roger. Libertadores da América, situação do Palmeiras se complica. Danilo faz uma falta terrível e é expulso. Palmeiras com 10 aos 30 minutos do primeiro tempo, Roger. Palmeiras se complicando no Allianz. E aqui um lance polêmico no Heriberto Rilse. O Isaac foi pego no lance anterior, muita reclamação, o Guarani inteiro pra cima do Rodolfo Toschi Marques, o 21 do Guarani sentindo. Vamos acompanhar o lance. Tá sentindo, o lance foi mais feio, vamos ver se esse tipo de lance o VAR não pode atuar, né? For pra expulsão, se for pode. Pra expulsão, sim. E aí, Léo Toninho, o que houve? A gente tá vendo ali o lance, realmente pegou, errou o tempo de bola, foi no tornozelo. Eu acho que poderia sim ter um lance revisado, né? Depois, claro que a bola já tinha saído do pé do Isaac, mas deu a impressão que foi um tanto atrasado. Foi um pouco mais imprudente o jogador da equipe do Criciúma, mas igual o Gabi colocou, só chamaria se fosse pra expulsão. Não sei se tem uma revisão pra amarelo. Ou pode chamar para expulsão, ele revisa, talvez dê amarelo, mas o Toschi Marques aí, a princípio, só tá tirando ali o médico do campo, segurando a bola, acho que não vai ter nenhuma revisão não, manca ali o camisa 21, o jogo segue empatado no primeiro tempo. Fez o movimento de que ia até a cabine, o Rodolfo Toschi Marques vai advertir talvez o técnico do Guarani, o Mozart, porque todo mundo reclamou. A verdade é o seguinte, Gabriel Castro, talvez não para expulsão, mas errou o Toschi porque estava em cima, foi uma falta clara para a equipe do Guarani. Tinha que ter parado o jogo, dado o cartão amarelo, porque aí ele vai perdendo a mão, entendeu? Já tem a reclamação dos jogadores do Guarani, já teve aquele gol mal anulado no início do jogo, então tá se complicando o árbitro da partida, era para ter parado, dado o cartão amarelo pro atleta do Criciúma e posse de bola pro Guarani. Ó, aquela famosa frase, né, da crônica de Campinas. Nós torcemos, mas não distorcemos. O cara anulou um gol do Guarani legítimo e agora um lance de cartão amarelo para o jogador de meio de campo. Talvez, se fosse até mais criterioso, uma expulsão, que ele não marca. Guarani prejudicado demais no primeiro tempo por Rodolfo Toschi Marques, que é de Curitiba, 35 anos, quadro da FIFA,
nessa Série B, comandou a partida entre Chapecoense e Criciúma na Arena Condá em Chapecó. O Tigre venceu por 3-2, apitou 2 jogos o Guarani também, o empate contra o Brusque e a derrota para o Sampaio Correia, ou seja, esteve com esse em 4 jogos envolvendo as duas equipes, conhece bem os dois elencos, mas até aqui faz uma arbitragem ruim no primeiro tempo. Bola em jogo mais uma vez. Rodrigo, capitão da equipe do Criciúma, rola essa bola para a Boca Negra. O colombiano serve pelo setor esquerdo com Marcelo Hermes. Tudo isso com 32. Ele toca essa bola no Hermes lá para o campo de ataque buscando o Felipe Matheus. Bem por lá. A marcação do Guarani está funcionando. Diogo Matheus sai para o jogo, abre essa bola com o João Vitor. Vira aqui a pelota para a presença do Jamerson. Jamerson corta por dentro, sai da marcação do Thiago Alagoano. Faz outra inversão para Diogo Matheus. Gramado molhado, não pode ficar cruzando a bola à frente da grande área, não. É perigosa. Bola rolada pro goleiro. O Kozlinski se atrapalha, tocou pra Derlan. Eu falei, tem que tirar a bola daí. Afasta em definitivo depois o jogador volante da equipe do Bugre. Claudinho não deixa sair e dá sequência ao lance. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 33-29, Criciúma. O placar é esse. Criciúma 0. Guarani Também 0. Rafael Pio. Por esta 23ª rodada da Série B, o Grêmio venceu o Operário por 5-1. Ituano 4-1 no Sport Recife. Foram as goleadas da rodada, além do bom resultado da Ponte 3-1 diante do Vasco. Ione Amora está no YouTube da CBN Campinas, torcendo pro Criciúma. Futebol Globo CBN. Guarani abria a bola pelo setor direito do campo, tocou para Isaac, que abriu com Bruno José, e ele fez o quê? O que ele adora fazer, que é um porcaria do jogador. Este cara não tem cacuete para vestir a camisa do Guarani. Não tem. Ele perdeu um gol feito há 5 minutos. E agora fez o mesmo, que não sabe nem chutar a bola, Léo Toninho. Ou ele já estava dentro da grande área, né? Ele recebeu um bom passe ali do meio-campista do Guarani de 2-1. Ele bate para fazer o gol, para exigir uma boa defesa, ou ele vai um pouquinho mais com a posse de bola para frente, faz um cruzamento, né, para os companheiros. Ele acabou chutando rasteiro, ele acabou não pegando bem na bola, foi no meio do gol, perdeu uma chance o Guarani. O Guarani irrita qualquer um e o Bruno José irrita ao quadrado. E na sequência, Marquinhos Gabriel ajeita de fora da área, bate de perna canhota. Kozlinski faz uma defesaça, botando essa bola para escanteio. Escanteio, Criciúma. O Guarani não faz lá, o Criciúma ataca cá. Escanteio, bola levantada na boca do gol, desvio de cabeça na passa direita do gol. Passou perto e foi para fora em 2 momentos. A TV focaliza Rodrigo. Camisa 3, o capitão, quase o Criciúma na rede, Léo Toninho. Tanto no chute do Marquinhos Gabriel, né, que uma grande defesa do Maurício Kozlinski, que é muito criticado pela torcida, acabou tomando 2 gols, né, desse jeito, batida de fora da área, foi diante do Bahia, diante do Grêmio, acabou não indo tão bem ali na bola. Hoje, capitão do time, fez sim uma grande defesa, depois no escanteio acabou ali pra sorte do Guarani, um cabeceio do capitão, a bola passou lambendo na trave direita e foi pela linha de fundo. E agora sim empolga o time do Criciúma, Hermes tenta vir, bola sobrou, dominada no meio de campo, traz o Guarani para o campo de ataque, bola é aberta pelo lado esquerdo do campo, Bruno José, 35, já o giro, vamos lá Guarani, bola aberta para Jamerson, vem na roubada, Rodrigo tira, afasta o perigo dali. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Parceira das pequenas e grandes histórias do Brasil, ArcelorMittal. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Gabriel Castro, Guarani tem a arbitragem contra, o estádio cheio contra, agora chuva contra, tem o Bruno José contra. Vários fatores negativos, não? E mesmo assim é melhor que a equipe do Criciúma, tá? O Guarani, ele se aproxima, né, desse gol, por mais que o jogo esteja mais equilibrado do que nós acompanhamos no início da partida, em que o Guarani era evidente que estava mais próximo do gol, já há um equilíbrio, mas ainda assim as principais oportunidades acontecem pelos pés dos atletas bugrinos, o Iago pela ponta direita sendo superior, e aí teve o gol perdido pelo Bruno José, mais uma jogada trabalhada pelo Isaac, o Bruno José perdeu mais um gol, algo que não pode acontecer. Então o Guarani, o lado positivo, não tá deixando o Criciúma jogar. O Criciúma não teve nenhuma oportunidade clara de gol, mas precisa tomar cuidado porque tá chovendo, o gramado molhado, e o Marquinhos Gabriel já deu 2 finalizações perigosas. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. Jogador do Criciúma caído, por isso o jogo tá parado. No Heriberto Rilse, 37 minutos do primeiro tempo e o placar é esse. Criciúma 0. Guarani também 0. Rafael Pio, central da bola. Libertadores da América, Tadieres e
Vélez vão empatando por 0-0. No jogo de ida, o Vélez venceu por 3-2. Por isso, nesse momento, vai se classificando a uma das semifinais para enfrentar o Flamengo. Futebol Globo CBN. Lohan estava sentindo, vai saindo, manquetolando. Apesar da lesão não ter sido na perna, né, narrador? Foi no ombro, né? Então ele tá ali mancando só para fazer charme, né? Porque ninguém anda com o ombro. Vamos ver se vai dar certo pro Lohan, camisa 9, para voltar. 37 minutos. Eu tô impressionado com o cabelão do Rodolfo Toschi Marques. Ele gastou um gel ali e aquele gel impermeabilizante, porque a chuva cai e o cabelo fica inoxidável, sensacional. Madison pelo setor direito, foi calçado, foi falta. Paranaensezinho, hein? Eu acho que ele torce pro Criciúma. Bola foi aberta à frente, Lohan tá bem, hein? Lohan tocou essa bola para Marquinhos Gabriel, meia-lua, ajeitou, perna esquerda, bateu no zagueiro do Bugre, vai para fora, escanteio. Vai todo mundo reclamar com o árbitro, mas com razão. Esse árbitro tá tendencioso, hein, Neltoninho? Tá difícil, um tanto perdido ali no lance, né? Como você justamente falou ali, o Isaac... Isaac não, parece que o auxiliar ali do Mozart recebeu cartão amarelo. O fato é que realmente eu vi também a falta não anotada pelo árbitro, se perdendo um pouquinho ali na partida. Jogadores do Guarani conversando com ele, tem ali o Iago também. O certo é que depois do desvio, linha de fundo é escanteio. Canto esquerdo, escanteio Criciúma. Vai para a cobrança, Marcelo Hermo tá revoltado, Mozart. Bola levantada, tirou a zaga alviverde. Rebote cai lá pelo setor de defesa para a equipe do Guarani. Iago tira, rebote cai pelo meio de campo. Isaac tenta puxar o contragolpe. Ela sobra pelo meio de campo ainda. Isaac bate na bola, bota pelo setor direito do campo, bota para correr. Aí é só por Deus. É o Bruno José. Ele dá um chutão na bola e fala: corre, Genison. E o coitado que chegou agora tem que correr por ele e pelo fabuloso Bruno José. Bola tocada pelo Jamerson aqui no setor intermediário para o Leandro Vilela. Faz a inversão de jogo, soltando para Iago. Até o Iago jogando bem, meu Deus do céu. Bola com o Diogo Matheus. Diogo abre essa bola, vai ficar com ela presa. Ele ficou com ela presa, tentou passar, não passou. A zaga corta, bate em cima. O Marcelo Herman bateu em cima do Diogo Matheus. Ou era o Iago que estava por lá? 2 o Guarani, o Iago, ela foi para fora. Lateral para a equipe da casa. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Cartão amarelo foi para o Mozart mesmo, hein? Pela reclamação. Gabriel Castro, o Guarani começa a se irritar com o árbitro também. A gente sabe, a gente tá vendo o que tá acontecendo, mas pro Guarani manter a concentração no jogo porque está bem na partida. Isso que é o difícil, né? Então a gente tá analisando aqui alguns lances que poderiam ser favoráveis ao Guarani. Isso não aconteceu, cabeça no lugar, porque o Guarani segue superior à equipe do Criciúma, não deixa o Criciúma jogar. 40 minutos, tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. Abraçando você que está com a gente no YouTube, Esporte CBN Campinas, ou no outro canal, CBN Campinas. São os 2 canais do YouTube, hoje transmitido com imagens para você. Um grande abraço para qualquer parte do planeta. Muito bem-vindo, você está na maior audiência do rádio de Campinas. O Ibope hoje saiu e confirmou, só pra CBN. No Heriberto Wilson, o placar é esse: Criciúma. Com beijos desse momento de Léo Tonin para as câmeras, Criciúma 0. Guarani. E ele agora faz um coração, Guarani também 0. Rafael Pio. Libertadores da América, Allianz Parque, 40 do primeiro tempo. Situação é difícil pro Palmeiras, só dá Galo, 0-0 por enquanto. No WhatsApp, boa noite, Pio e equipe, estou ouvindo o jogo. Brincadeira, a situação é horrível, faz um gol legível e o VAR anula. Aí fica difícil, é o que está dizendo o nosso ouvinte do final, 40-93. E pelo YouTube, o Walter Ramos, boa noite, amigos da CBN. Estamos aqui em Jaguariúna torcendo por você, Bugrão. Abraços também para Vânia Santos, torcendo pro Guarani e pro Danilo Moraes. Um belíssimo público no estádio Heriberto Wilson, mesmo com chuva, a galera veio incentivar o Tigre e vai empatando com o Guarani. Equipe do Criciúma, que na noite de segunda-feira confirmou a sua passagem para as semifinais do Campeonato Catarinense. Ué, mas tá no Campeonato Catarinense, Roger? Sim. Ele superou em casa o outro Guarani, mas o Guarani de Palhoça por 2-1 pela Série B do Campeonato Catarinense. Tá na segundona e foi para a semifinal. Já pela Série B,
do Nacional ficou no empate 1-1 contra o Sport em Recife. São os 2 últimos jogos da equipe do Criciúma, que, repito, é o único time da Série B a disputar 2 competições simultaneamente. Aqui desce o Bugrão, Jamerson bate pro gol, bate mal, pega por baixo, levanta demais a bola. Ela foi na torcida dos caras, Léo Tonin, em tiro de meta. É o lateral esquerdo que tem um concorrente, né? O Mike, né? Ex-retrô lá de Pernambuco, 22 anos, ele vem para cumprir, né, o contrato até dezembro de 2023, até então em 2022, 26 jogos, 1 gol e 2 assistências. Vamos ver o que a gente pode esperar do Jamerson na esquerda e do Mike, seu suplente. 42-44, bola com Claudinho, o setor direito do campo defensivo da equipe do Criciúma. Retrocede para Rodrigo, zagueiro central e capitão. Abre de perna esquerda, soltando para Claudinho, já no campo de ataque, setor direito. Abriu para o camisa 11, Thiago Alagoano, recolheu, voltou para ele, Claudinho de novo. Caneta na bola, tocando à frente para Lohan. Foi desarmado. A zaga da equipe do Guarani tirou o rebote, voltou para Isaac, abriu o lado esquerdo do campo para Bruno José. Para onde estava virado, ele chutou e erra o passe, é lógico. Vem tentando se rearmar de novo o Guarani. Pega na bola o Madison, chega por baixo a equipe do Criciúma. Retoma e desce. Thiago Alagoano pela direita, levantou buscando Marquinhos Gabriel. Ele é perigo, dominou, sai da falta, não sai da falta e não sai da bola porque Diogo Matheus roubou. Já meteu pela direita, botou para correr, lá vem Bugrão. Atenção, Madison já está no campo de ataque, descarregou para Genison, vai para cima, vamos lá garoto, estreante da noite, vai chutar daí de perna da canhota, bateu, agora experimentou de longe, não era talvez a jogada. Vocês vão dizer que eu tô pegando no pé, mas ele levantou a cabeça e viu o Bruno José. E o que ele resolveu fazer? Não. Para fazer o que ele vai fazer, faço eu. Hein, Léo Toninho? É algo nesse sentido, né? Bruno tava livre, né, no canto esquerdo. Talvez realmente a melhor jogada seria para ele. Mas acho que ele falou, tentou 1, 2, não. Por mais que o gol anulado do Guarani começou com a jogada do Bruno José, hein? Mas acabou arriscando ali. O estreante, camisa de número 91, bateu mal na bola bateu ali naquela batida meio mascada, linha de fundo, tiro de meta anotado. Nós tivemos um cartão amarelo, já o Léo vai confirmar pra gente. Quem é que brinca que o Bruno José é o Louro José, o Cabela no programa, né? Chama o Bruno José de Louro José. Brincadeira, hein, Cabela? Que tá em Americana acompanhando a gente, descansando a gargantinha ontem. Mandou ver, grande transmissão de Carlos Cabela. Num jogão que a Ponte Preta bateu o Vasco pelo placar de 3-1. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Foi Leandro Vilela, o cartão amarelo, hein? Ele pegou o Claudinho ali, uma entrada mais feia, cartão amarelo pra ele, é mais um cartão no jogo, Léo. Estava pendurado, né? O Vilela é um dos pendurados, não encara próximo sabadão Náutico, hein? Jogo complicado, Náutico que ganhou do CSA, jogou o Guarani pra baixo, com esse empatezinho, o Guarani subiu de novo uma posição, ou permanece na 19ª colocação, portanto o Vilela não encara o Náutico. E depois o Náutico, qual é o jogo que tem o Guarani pela frente, hein? Apenas o derby, apenas contra a Ponte no Moisés Lucarelli. Vamos até 50 minutos e estamos com 45, lança a bola pela ponta direita, Thiago Alagoano tenta salvar a jogada, não consegue. Se perde com bola e tudo pra fora, derruba a placa de publicidade, um strike completa, um prejuízo total. E é tiro de meta para bater o goleiro Maurício Kozlinski. E aí, Gabriel Castro, e o jogo, temos mais 5 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Caiu um pouquinho, né? Aquele ritmo intenso é difícil manter durante todo o primeiro tempo, mas é um Guarani seguro, não deixa o Criciúma pressionar, não deixa o Criciúma arriscar de longa distância. Agora, precisa diminuir o número de erros, né? Erro de passe do Guarani nessa transição, isso está atrapalhando o rendimento. Vem Bugrão, o Isaac levanta a bola buscando o Iago que se infiltrava. Tira a zaga. Gustavo Casalotti tenta trazer para o campo de ataque a equipe da casa. Foi derrubado, pegaram por trás, em cima da risca onde começa o jogo. O árbitro pegou a falta do Madison pra cima dele, Léo. Chegou com tudo ali, né? Ele acabou saindo do jogador ali, o Genison do Guarani, camisa 91, mas não saiu do 98. Falta anotada ali no círculo central, já batido, finalzinho de primeiro tempo, segue empatado. Guarani que vem de derrota em casa para o Grêmio por 2-1, ampliou seu jejum de sucessos para 5 rodadas. São 5 jogos com esses 6 sem vencer. Bola lançada na profundidade para Marcelo Hermes, desceu no terreno, ajeita para Gustavo, Gustavo vai chutar daí, perna direita o volante pega mal, tira essa bola do estádio praticamente, Léo Toninho. Bateu muito mal na bola ali o meio campista, camisa número 8, você falou do retrospecto, Guarani fora de casa na competição, 10 jogos, apenas 2 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Eu falei Casanotti, eu troquei as vogais, né? Casonati.
mudando o sobrenome do peão aqui. Gustavo, fica mais fácil. Por isso, eu tô tentando emplacar Gustavo aqui. 47 minutos, vamos até 50. E dá pra ver, Gabriel Castro, que Mozart e Cláudio Tencati estão tensos demais. Ambos não gostaram no primeiro tempo, hein? E o Cláudio Tencati mais irritado, né? O tempo inteiro conversando com a sua equipe, porque o Criciúma, que é muito forte em casa, né? Venceu a última partida jogando sob seus domínios, que foi contra o CSA, depois vem de 2 empates, mas não fez um bom primeiro tempo não, o Guarani foi superior. Invicto a 3 jogos a equipe do Criciúma, só que 2 empates, né? Na sequência, dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Não da Série B do Campeonato Catarinense. Tocar essa bola para Isaac pela ponta esquerda. Chega ele, Gustavo Casonati colocando para fora. Lateral ponta esquerda para o campeão brasileiro bater. Vai tomando licença. Jamerson, 83 no costado. Vai para a cobrança o lateral esquerdo. Como disse o Léo Tonin, tá chegando aí o Mike. Uma sombra grande para ele. Levanta pelo setor esquerdo. Rasga o capitão Rodrigo. Coloca para fora. 2 minutos por jogar Guarani. Tem pelo menos mais uma bola, Bugrão. CBN acompanhando com você no FM 99.1. No AM 1390, tá 0-0 o jogo. Você comigo no nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas, youtube.com/esportecbn Campinas. Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho. Quando tiver transmissão ao vivo, você vai receber a notificação para acompanhar os jogos de Guarani, de Ponte Preta, do vôlei Renata, também do basquete Veracruz. Aliás, vai começar o campeonato vôlei Renata. Tá na ponta dos cascos, hein, Rafael Pio? Tá na ponta dos cascos com novidades, muitas contratações, 7 no total. E uma novidade, Roger Williams, sexta-feira no YouTube estreia o Vôlei Renata com imagem. A CBN Campinas com direito de transmissão dos jogos do Vôlei Renata com imagem da quadra. Espetacular! Então anote aí, deixa nos seus favoritos e se inscreva youtube.com/esportecbn Campinas. Se você nunca ouviu as narrações de Rafael Pio, com o Marcão Guarizo, com a Renata Rondini, esses 3 detonam uma transmissão maravilhosa agora com imagens. CBN Campinas com direito de imagens dos jogos do vôlei Renata. Estamos com 49-27, aperta pelo setor esquerdo do Felipe Matheus para a equipe do Criciúma. Rasga a zaga do Bugre e mete para fora. Lateral que Marcelo Hermes cobra. Até a presença do Gustavo Casonati. Último lance para os caras. O Arthur já olhou para o cronômetro, tem 20 segundos para terminar o jogo. Chove em Criciúma. Isso despenca a temperatura para 12 graus. Tá todo mundo encapuzado, todo mundo com cachecol. Mas se o cachecol molhar vai piorar, porque fica mais gelado ainda. Bola vem pelo meio de campo. Leandro Vilela rouba. Agora é o último lance, quem sabe para o Guarani. Iago, Arthur não quer nem saber de acabar. Deu para Iago essa bola, tocou lateralmente para Diogo Matheus. 49-59, 50 agora, levou a pita-boca. Tem um ataque Guarani. Setor direito, se tocar para trás é óbvio que ele vai terminar. Mas o Guarani prefere tocar essa bola para Matson. Matson vai rolar, lado esquerdo do campo para Jamerson. Jamerson usa a perna canhota, meteu para Bruno José. É fim de jogo. Guarani, você tá bem no campeonato, né? Pra ficar tocando de lado, né? Rodolfo Toschi Marques mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. Criciúma 0. Guarani também 0. Anunciando o Central da Bola com Rafael Pio. Central da Bola. Oferecimento TI 9 Sistema de Gestão. Apresentação: Rafael Pio. Intervalo de jogo no Heriberto Rilse. Rodolfo Toschi Marques. Sei não, hein? Não sei se você ou o Bruno José foi o pior nesse primeiro tempo. Vamos votar também no pior da primeira etapa. Porque eu vou falar uma coisa. Tem jogador do Criciúma que vai falar, né, Léo Tonin? Exatamente, jogador do Criciúma falando aqui no microfone da Rádio CBN Campinas. Depois do empate, primeiro tempo 0-0, a gente pega uma palavrinha do jogador do time da casa. Bonito uniforme, diga-se de passagem. Departamento médico, né? Um retorno bem difícil, o jogo tá sendo bem pesado. A gente jogou segunda-feira, mas isso não é desculpa, o campo também tá bem pesado. Mas esperar o que o Tencati tem pra falar e retornar ainda melhor. Tá, e Claudinho, lateral direito, camisa ali número 2, esperar o que o professor vai falar. Um detalhe ali é que o juizão levou uma bolada na orelha, o médico do Criciúma tá dando aquele check lá, parece que sangrando, né? Do outro lado do Guarani, o Madison, autor do gol que foi anulado, camisa de número 98, uma aposta do Mozart, também fala no microfone da Rádio CBN. As maiores chances do jogo, né? Infelizmente a gente tem que fazer 2 para valer 1. É muito complicado. No lance ali,
Eu protegi para fazer o gol, não tem como eu não proteger para fazer o gol. É muito difícil, cara, a gente tenta, trabalha, mas infelizmente é muitos erros do VAR, do juiz. E é que nem eu falei, a gente tivemos muitas chances, agora é manter a cabeça firme aí para voltar no segundo tempo e abrir o placar. Caiu o Madison, hein? Revoltado, olhando o olho da câmera, Rafael Ângelo Pio, e falou que precisa fazer 2 para valer 1. É mais ou menos por aí mesmo. Essa situação é complicado, né, Gabi? Porque, claro que a gente fala de erro de arbitragem, aquela coisa toda, mas erro de arbitragem ainda com VAR, aí é mais difícil ainda de aceitar. Claro que é interpretativo e tudo mais, mas eu, você, Léo, Roger, seguindo o que o próprio Roger disse, nós torcemos, mas não distorcemos. Aqui falando em relação ao que vimos. Para mim também a jogada normal. Difícil, né? A situação já não é das melhores. Ainda acontece isso, Gabi? É muita interferência, né, Pio? É do VAR, quer ser o protagonista, quer aparecer na partida, né? O árbitro tava no lance, ele viu, não tava encoberto e ele deu o gol. E aí o VAR ele chama por conta de uma proteção do Madison. Você tá no futebol, você tá no meio de jogadores, então você não vai jogar com o braço colado ao corpo, é óbvio que você vai proteger. Então o VAR querendo ser protagonista, quer aparecer. A arbitragem brasileira muito ruim, né? Há muitas críticas em torno do CNM, né? Que hoje comanda a arbitragem de VAR, enfim. Acho que a gente deve ter essa discussão acontecendo mais forte nas próximas semanas, porque do jeito que tá difícil, viu, Pio? Não dá. Precisa habilitar essa rapaziada de uma forma melhor para trabalhar com o VAR. Intervalo de jogo em Santa Catarina, Criciúma e Guarani 0-0, teve gol do Bugre, gol anulado pelo VAR, por enquanto ninguém mexeu no placar. Intervalo de jogo também na Libertadores da América, Palmeiras e Atlético Mineiro vão empatando por 0-0, e só para trazer um relato e um resumo dessa primeira etapa, gente, Palmeiras, até ali a expulsão do Danilo, tinha um jogo equilibrado com o Atlético era inteligente, segurando o Palmeiras saindo do contra-ataque. A partir da expulsão do Danilo, o Atlético começou a pressionar, começou a ficar em cima. Claro que o Palmeiras tem qualidade, tem jogadores de frente, hoje o Rony de volta com o Gustavo Scarpa, quer dizer, vai pra frente, mas Palmeiras passando por uma situação bem difícil no Allianz Parque, 0-0, intervalo de jogo também na capital paulista. Daqui a pouquinho tem o voto do Gabi Castro pro craque do jogo nessa primeira etapa e também o comentário desses primeiros 45 minutos. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Criciúma. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. A ArcelorMittal é a líder em aços no Brasil. Por isso estamos realizando o maior investimento da indústria no país. São 8 bilhões de reais. Mais do que modernizar nossas unidades e aumentar a produção, esse investimento vai trazer mais desenvolvimento, oportunidades e crescimento para os brasileiros. Afinal, somos parceira das pequenas e grandes histórias do país. E estamos, junto com você, criando soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. O Futebol 2022 chega em sua fase decisiva. Mata-mata da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. E o segundo turno do Brasileirão. Você vai curtir tudo aqui. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Central da Bola. Guarani e Criciúma. Apresentação: Rafael Pio. 10 da noite, mais 28 minutinhos, intervalo de jogo no Heriberto Rios em Criciúma. Por enquanto, Criciúma e Guarani vão empatando pelo placar de 0-0. Outros 2 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta noite, o Náutico venceu o CRB por 2-1. Ultrapassou o Guarani na tabela de classificação, mas nesse momento, o Guarani com o empate aí volta à 19ª colocação, né? Mas o Guarani iniciou a partida sendo lanterna da competição. Chapecoense e Novo Horizontino empataram pelo placar de 2-2. Pela Sul-Americana, um pouco mais cedo, você acompanhou com o Vinícius Moura aqui na CBN Campinas. O São Paulo perdeu no tempo normal para o Ceará pelo placar de 2-1. Decisão foi para os pênaltis. Nas penalidades, deu o tricolor paulista, São Paulo 4-3. Pela Libertadores da América, Tadieres e Vélez, intervalo de jogo, vão empatando por 0-0 no primeiro jogo. Deu Vélez lá na Argentina, 3-2. Com esse resultado, o Vélez vai chegando às semifinais da competição e vai enfrentar o Flamengo, que eliminou o Corinthians ontem, a vitória no Maracanã pelo placar de 1-0. No outro jogo da noite, intervalo de jogo no Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Mineiro vão empatando por 0-0. Resultado que leva a decisão para as penalidades, já que o primeiro jogo 2-2 lá no estádio do Mineirão. E agora, voltando a falar do jogo em Santa Catarina, o Gabi Castro vai eleger o craque do jogo. Gabi, eu tenho duas... Na verdade, uma é certeza, a outra é impressão. Então vai. A certeza é que você não vai votar no Bruno José. Isso eu tenho certeza absoluta. Acertou, Pio. A impressão é que você vai votar em alguém do Guarani, Gabi. Acertou as duas, Rafael Pio. Você tá bom de palpite hoje, viu? Não vai ser Bruno José, mas vai ser do Guarani, porque o Guarani foi melhor, foi superior que a equipe do Criciúma. Vou dar uma menção honrosa para o Leandro Vilela, que conseguiu não anular o Marquinhos Gabriel, porque ele conseguiu finalizar 2 vezes, conseguiu puxar escanteio, mas não tá deixando o Marquinhos Gabriel ter muita liberdade. O Marquinhos Gabriel pega a bola e o Leandro Vilela tá lá. Então é uma tarefa ingrata, mas cumpriu, foi bem no primeiro tempo. Então uma menção honrosa pro Leandro Vilela. Gostei do Gênison, fez um bom cabeceio, tem posicionamento, deu um toque de letra pro gol do Madison. Então seria um toque importantíssimo que poderia colocar o Guarani à frente, mas o VAR anulou. Meu craque do jogo, craque é uma palavra forte, né? Mas o jogador eficiente para este primeiro tempo foi o Madison, viu, Rafael Pio? Ele que pode ter sido o pior do duelo contra o Grêmio, escorregou muitas vezes, errou passe, mas hoje está seguro na partida, defensivamente fazendo um bom jogo ao lado do Leandro Vilela. O Isaac, eu acho que está destoando um pouquinho do meio campo, então por isso que sobe o rendimento do Leandro Vilela e do Madison, porque você não consegue contar com o Isaac, ele não é o protagonista na partida, ele não é muito criativo, então você vê no desarme feito ou pelo Vilela ou pelo Madison, e eles armando o jogo, junto com o Diogo Matheus, lado direito do Guarani hoje funcionando, com o Iago também. Então por isso que o Madison ele acabou se destacando, ele fez o gol que foi mal anulado, foi bem defensivamente e ele chega a armar a equipe, erra muito passe, então isso é um problema, mas ele se destacou nesse primeiro tempo, por isso que eu fico com o Madison. Volante do Guarani, que disse na saída do gramado que complicado porque precisa fazer 2 para valer 1. É o voto do Gabi Castro pro craque desse primeiro tempo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Criciúma. Ai, nós crescemos e as responsabilidades com a saúde aumentam, né? Nem me fale. Por isso eu tenho o Unimed Participativo. Peraí, é um plano? É o plano. E pode ser individual ou familiar. Tem cobertura completa, mensalidade acessível e descontos progressivos com a inclusão de dependentes. Plano Participativo Unimed Campinas. Já achei. Saúde completa e acessível. É a sua cara.
é a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. Consulte condições. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Transforme sua vida. Dê um up na sua saúde sexual. Na Clínica UpMan, você encontra tratamentos para os diversos tipos de problemas que afetam a saúde sexual masculina, como a disfunção erétil, falta de libido e ejaculação precoce. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19-998005939 e desfrute de momentos especiais com quem você ama. WhatsApp 19-998005939. Clínica UpMan, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani e Criciúma. Apresentação: Rafael Pio. 10 da noite, mais 34 minutinhos, intervalo de jogo, você acompanhando pelos 99.1 da CBN Campinas, também em nossos canais do YouTube, CBN Campinas e também Esportes CBN Campinas. Guarani 0, Criciúma também 0. Eu falei do Guarani estar na 19ª colocação nesse momento, mesmo a pontuação do Vila Nova, 20 pontos ganhos, mas o Guarani tem uma vitória a mais, 3 vitórias contra 2 da equipe goiana. Detalhe que o Guarani venceu 3 em 22 até agora, precisa vencer 8 em 18. É realmente uma situação difícil, então por isso precisa logo começar a vencer. Ainda na zona de rebaixamento, CSA 17º, 23, e o Náutico, que venceu hoje o CSA, 18º, 21 pontos ganhos. Os 4 primeiros, Cruzeiro, líder, 52, líder, campeão, com acesso garantido e tudo mais. Grêmio, segundo colocado, 43, 9 pontos atrás do Cruzeiro. Bahia, terceiro, 40, o Vasco é o quarto com 39. O Londrina tentando encostar, né? É o quinto com 33, a 6 pontos do Vasco da Gama. Essa situação da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta, Macaca, com a vitória de ontem, subiu para a 11ª colocação, agora com 29 pontos ganhos, abriu 9 em relação, ou melhor, 6, né, em relação à zona de rebaixamento. E agora o Gabi Castro vai analisar o que foi esse primeiro tempo. O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. E eu me estendi, você vai ter que encurtar, viu, Gabi Castro? Equipes já em campo, Pio, mas me surpreendi positivamente com o Guarani, foi superior no primeiro tempo, teve as oportunidades e para essa etapa final continuar explorando as pontas com o Iago, Bruno José ter mais pontaria e os cruzamentos pro Gênison. É um caminho positivo, é um caminho que o Guarani consegue ganhar do Criciúma hoje fora de casa. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br.
Alô, torcedor, começa o segundo tempo, bola rolando no Heriberto Rilson. Guarani e Criciúma. Criciúma e Guarani 0-0, já estão correndo atrás da bola, 41 segundos de bola rolando no segundo tempo. E nós não tivemos alterações, Léo Tonin. Exatamente, sem alterações os dois times voltam da mesma maneira que terminaram aí o primeiro tempo. E aí, Gabriel Castro? Tencate e Mozart não mexeram nas equipes. Acertou o Mozart? O Mozart acertou, o Guarani foi bem no primeiro tempo. Eu acho que precisa apenas acertar a pontaria, mas conseguiu em boa parte anular a equipe do Criciúma. Primeiro minuto de bola rolando, etapa final de jogo. Segue a chuva lá em Criciúma, no Heriberto Rilson, que recebe hoje um ótimo, excelente público. Temperatura de 13 graus. Chove muito. Lateral para Claudinho bater. Claudinho bate essa bola até o zagueiro Rodrigo. Zagueiro central da equipe da casa vira para Boca Negra. Ele é colombiano, 1,86 m. Solta essa bola para Marcelo Hermes. Volta com Boca Negra, descarrega lá atrás. A equipe do Criciúma inteira de preto, Guarani inteiro de branco com detalhes verdes. A arbitragem do Rodolfo Toschi Marques, personagem negativo no primeiro tempo, com camisas e meias azuis, com shorts negros. Eu olho e vejo Kozlinski com seu uniforme inteiro grená e o goleiro Gustavo da equipe do Criciúma inteiro de amarelo. Bola rolando e no segundo tempo o Guarani ataca a direita do seu rádio como se atacasse no brinco de ouro da princesa para o gol do placar eletrônico. Consequentemente o Criciúma ataca a esquerda como se atacasse no brinco no gol de entrada. Lateral vai tomando licença Gustavo Casanotti para fazer a cobrança. Cobra curtinho até a presença do camisa meia dúzia Marcelo Hermes. Hermes recua aqui atrás, recomeça o jogo com Boca Negra. Boca Negra aciona o Gustavo. Goleirão, camisa 1, vem pro jogo, usa a perna direita e vem, tancou nessa bola para Rodrigo. 2:25 de bola rolando o segundo tempo. 0-0. Você ligado no futebol da CBN, no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, youtube.com/Esportes CBN Campinas. Bola sobrou na grande área, lá vem Criciúma. Marquinhos Gabriel bate, tira a zaga. Cruzamento de Marcelo Hermes pela ponta esquerda. A zaga rebate nos pés dele. Ele bate e a bala bate no Derlan, que vibra muito porque salvou um gol do Guarani, Léo Tonin. E afastou errado o Derlan, né? Afastou errado ali o camisa de número 34 da equipe do Guarani. Na hora de afastar ali o perigo, comemora bastante ali o jogador do Guarani. Escanteio Criciúma. Escanteio de lá pra cá. No primeiro pau eles sentaram cabeceio. Ela sobrou espirrada para Diogo Matheus. Tirou, mas voltou pelo lado esquerdo do campo para Casanotti. Ajeita com o Hermes, tocou essa bola para Gustavo Casanotti. Vem na marcação o Diogo Matheus, 3 minutos, 0-0, segundo tempo. Bola retrocedida. Abre aqui atrás, o time da casa vai trocando passes. Rodrigo com o Casanotti. Vai acionar o goleiro, toca para Gustavo. Lá o último homem da equipe do Criciúma. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A líder em aços no Brasil e no mundo é a ArcelorMittal. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Números para você, estatísticas do começo do segundo tempo. 51% da posse da bola para a equipe do Criciúma, 49% para o Guarani. Na verdade, trazendo as estatísticas de agora, mas que são do jogo como um todo, né? São 5 finalizações para o Criciúma, 6 para a equipe do Guarani, 3 escanteios para o Criciúma, 2 para o Guarani, 1 impedimento a 0 do ataque do Criciúma. 5 faltas fez o Tigre, 4 faltas fez a equipe do Guarani. Um cartão amarelo para cada lado. 4 minutos e 12. Tem lateral para ser batido pelo setor direito. Diogo Matheus toma licença, camisa 13, levanta até a presença do Genison. Corta de cabeça, tira a zaga da equipe do Criciúma. Volta o rebote para Marquinhos Gabriel, artilheiro dos caras. Ele tem 6 gols marcados em 18 jogos. Levantou lá no campo de ataque. Thiago Alagoano vai pro solo. Olha pro árbitro. O árbitro não marca a falta. Ficou possesso e queria a marcação da falta. Ele não deu. Isaac pega a bola, toca a bola, soltou pelo setor esquerdo para Bruno José. Acelerou, vai para cima, vai pro solo. O árbitro não deu lá, não dá aqui também. Iago pegou a bola, abriu para trás para Madison, rolou pela direita, bateu o Diogo Matheus na boca do gol, tocou Iago para fora. De novo um gol feito, perde o Guarani, Criciúma. Impressionante, Léo Tonin. É o segundo, né, Roger? Tem que caprichar. O Guarani não pode se dar o luxo de perder esses tipos de gols. Ali o Diogo Matheus, canto direito, fez um cruzamento. O Genison, ele põe assim a mão na cabeça. Ele não entende como o jogador do Guarani não conseguiu colocar essa bola para dentro da rede. O Iago, 97, já na pequena área,
bateu ali, a bola bateu naquele tornozelo, bateu naquele ossinho do tornozelo, certeza. Foi pela linha de fundo mais uma vez, perdeu a chance de abrir o placar ali a equipe do Guarani. Ô Gabriel Castro, impressionante Gabriel Castro, vai perdendo gols abaciado a Guarani no sul do país. Está explicado porque que o Guarani tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro da Série B, não tem pontaria, não tem tranquilidade para marcar o gol. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 5h50, etapa final de jogo. Marcando comigo, você ligado no futebol da CBN, 23ª rodada. Elton Grimaldi colocando você dentro do estádio Heriberto Rios. E o placar é esse? Criciúma 0. Guarani 0 também. Central da bola. Libertadores da América, Allianz Parque, 10 minutos do segundo tempo, Palmeiras e Atlético 0-0. YouTube da CBN Campinas, Júlio César da Silva vai bugrão, o Daicon Soares vai estar dizendo que vai ser 0-0. E o Lucas Bela Garcia também torcendo aqui na CBN. Futebol, vamos CBN. Cobra mais escanteio, a equipe do Criciúma. Guarani tenta puxar o contragolpe, vai dar certo. Vamos lá, Bugrão. Acredita, desce que eu vou com você. Diogo Matheus já está no campo de ataque, equipe na ponta direita. Avante Bugre, desce Bugre, vai pra cima. Rolou, passou no colombiano. Abriu com o Iago, tá jogando bem. Cruzou, ninguém do Guarani. Aperta na marcação, Jamerson pega essa bola. Rola essa bola, tocando pra Isaac. Devolveu pra Jamerson. Jamerson de perna canhota, que é a boa, levanta. Rodrigo afasta, tira o capitão. Volta mais uma vez pelo lado esquerdo do campo. Matson pega a bola, vai fazer o que com ela? É Isaac, rolou pra Jamerson, chegou, bonita jogada, bateu cruzado, o goleiro pegou, soltou, bateu, Isaac pro gol, pegou Gustavo de novo! Pegou Gustavo de novo no chute do Iago. Hoje ele tá jogando bem, o Iago, e o Guarani manda no segundo tempo, hein, Léo Toninho? E como foi na primeira etapa, e o goleirão Gustavo fez grandes 2 defesas ou 2 interceptações, uma no cruzamento do Jamerson ali no canto esquerdo, afastou e não afastou com muita força, ali o Iago conseguiu quase num voleio, um pouco mascado, bater ali pra frente, né, na direção do gol, o goleirão atento, ficou com ela e salvou a equipe do Criciúma. E agora tem cartão amarelo pro Lohan, por reclamação, camisa 9 do Criciúma. Isso porque a bola era dos caras, hein? Ele reclamou, o árbitro foi lá, amarelou, ele ficou pianinho. Se manda de novo o Criciúma, bola sobrou com o Marquinhos Gabriel, bateu pro gol, na trave! É, não marca lá. Sobra no pé do Gabriel, ele quase faz. Marquinhos deu na trave. Agora o Guarani tenta puxar o contragolpe. Diogo Matheus contra 2 contrários. Chega por baixo, cortando camisa 5, Del Costa. Bota essa bola pra fora, arremesso lateral. E jogo, hein? No segundo tempo o jogo melhorou demais, hein, Gabriel Castro? Melhorou muito, jogo laicá, jogo intenso, de velocidade, de transição. O Guarani teve 2 oportunidades, não conseguiu aproveitar. Criciúma respondeu com Marquinhos Gabriel, tem esse chute de média a longa distância, precisa encurtar essa marcação e o Guarani caprichar um pouquinho mais para abrir o marcador. Nosso WhatsApp esperando você mandar 991869070, 991869070, DDD 19. Bruno José perde a disputa, mas ela sobra espirrada aqui atrás. Leandro Vilela pega essa bola, rola essa bola, sai dela, o Madison deixou cair do outro lado, vem por aqui o Iago, agora o Iago joga na direita, o Bruno José tá na esquerda, sai da área para receber o Madison, volta para ele de novo, Iago ajeita, ele perde na canhota contra a marcação do Marcelo Hermes, tocou essa bola para Diogo Matheus, vai para cima, Guarani vai mandando no jogo, já as estatísticas, Guarani vai mantendo a posse da bola e toca essa bola pela direita, Madison, muito forte para Diogo Matheus, no vazio, Léo Toninho. De graça o tiro de meta. É, de besteira também, né? Porque poderia ter caprichado um pouco mais. Eu acho que se não dá pra fazer a jogada, começa, faz o simples. Só um detalhe com relação ao histórico geral, 27 jogos, 12 vitórias pro Guarani e 9 derrotas. E jogos fora de casa, em 15 jogos, 2 vitórias do Guarani e 8 derrotas. É, Léo Tonin, são 36 gols marcados pelo Guarani, 29 marcados pelo Criciúma no total. 9h45 de bola rolando, segue chovendo em Criciúma. Você ligado no futebol da CBN, se liga aí na sexta-feira. Tem Brusque Ponte Preta em sexta-feira, comigo e com toda a equipe de esportes, líder de audiência do Rádio de Campinas, 21h30. Sexta-feira, Brusque Ponte Preta. Comigo vai estar o Carlão de Freitas, vai estar o Léo Tonin, vai estar Adriano Almeida e vai estar também o Elton Grimaldi. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca.
14:21, segundo tempo. Placar no Heriberto Rios é esse. Criciúma 0. Guarani. Também 0, Central da Bola. Libertadores da América segue 0-0, Tajeres e Vélez da Argentina. No Allianz Parque, 0-0 e nesse segundo tempo mesmo com 10, só dá Palmeiras. Futebol, vamos CBN. Primeiras alterações acontecendo no Heriberto Rios. A informação para você ligado na CBN. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Duas mudanças dos donos da casa, hein? Saiu camisa 2, Claudinho para a entrada do 16, o Helder. E saiu também o 11, Thiago Alagoano. 11, Thiago Alagoano deixou gramado, entrou o 18, Igor. Só as primeiras alterações de Cláudio Tencati. Enquanto isso, bola na grande área. Criciúma tenta chegar à marcação do gol. Ela sobra lá pelo outro lado. Tem atleta do Bugre caído fora do campo. E um lamaçal, né? Do lado de fora do gramado do Heriberto Rios. O Derlan saiu igual um porquinho. Igual um porquinho. E o Helder deu uma gravata no lance sem bola para cima do Leandro Vilela. Leandro ficou reclamando demais. O Helder acabou de entrar. Os dois que entraram começa com H. É Igor e Helder, ambos com H. Alô, mamães grávidas, nomes pra você aí. Quem sabe... Igor com Y ainda, hein? É, Igor. É, que chique. É verdade. As mamães ligadas aí, confundir. pode fazer a opção de Helder com H, Igor com H. E tem Lohan, que não é com R, é com H também. Sei como não tem Enzos, né? Os Enzos vão vir daqui a pouco, né? Daqui a 20 anos. O Marcelo Hermes também, é com Hermes com H. Tem algumas coisas legais. Tem Jamerson também, Jenison, Iago com Y, coisas lindas. 12:25 de bola rolando, 0-0 o jogo. Não pode Gabriel Castro perder o ímpeto do começo do jogo. O Bugrão tem que ir pra cima. Tem que manter a intensidade do começo do segundo tempo, explorar o contra-ataque, explorar a velocidade, explorar também o Helder, porque ele é canhoto, viu? Lateral esquerdo. Então tem dois jogadores canhotos agora, tanto o Marcelo Hermes como o Helder. Igor tentou descer pela ponta direita, quando foi levantar foi travado pela zaga do Guarani. Vai apertando a equipe do Criciúma, mas essa bola sobrou com o Matson. Ele que fez o gol, mas não valeu. Desce pela equipe do Guarani, aberta a bola, setor direito, o Iago tá bem no jogo, quem diria? O 97 escorou a bola para Diogo Matheus. Diogo Matheus, lá em Ceradeira. Já toca essa bola, devolvendo lá atrás para João Vitor. Recomeça o jogo, o time do Guarani. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Executivo, o plano de quem decide. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Nosso campeonato começa contra o Criciúma. Mozart disse isso depois do jogo contra o Grêmio. E até agora, pelo menos, vai melhorando muito o futebol. O Guarani encarando o Criciúma, empatando em 0-0, mas tem falta o Tigre na ponta esquerda, Toninho. João Vitor, né, derrubou ali o jogador ali que chegava, né, realmente pelo canto esquerdo. Não gostou nada ali da marcação, falou, professor, não foi nada. Ele que joga com uma proteção ali no dedão da mão direita, fez a falta no canto esquerdo. Falta a favor da equipe do Criciúma, que busca o primeiro gol. Quase 12 de bola rolando, tá atento o Kozlinski. Gramado molhado, bola molhada. A luva molha também. É falta para os caras. Vai para a cobrança Felipe Matheus, posicionado camisa 7. Parte de perna esquerda, levanta no primeiro pau. Subiu de cabeça para tirar. Afastou o 13, Diogo Matheus. Voltou rebote para os caras, tentou ajeitar o capitão. A sorte que é zagueirão. Falta um pouquinho de providências técnicas para o Rodrigo. E aí a equipe do Guarani pega essa bola, mas quando foi lançar pela ponta esquerda para Bruno José, a bola acabou saindo lateral para a equipe da casa bater. Placar de 0-0, 14:28 pois não, Gabriel Castro. O Hermes, que é o lateral esquerdo, joga de lateral direito e o Éder joga para o lado esquerdo. Então é algo que o Bruno José pode utilizar, porque o Marcelo Hermes está improvisado na lateral direita. Bem observado pelo Gabi Castro. O Helder entrou, foi para a esquerda. O Hermes, que é esse loirinho que jogava aqui do lado esquerdo, já foi para o lado direito. Daqui a pouco a marca de 15 minutos. Trabalha a equipe da casa. Bola pelo setor direito. Lá vem o Marcelo Hermes, olha. Ele domina essa bola de perna canhota, já rola lateralmente para Léo Costa. Léo solta essa bola para Boca Negra. Boca Negra, colombiano, descarrega pelo lado esquerdo. Aí o Helder, ó, pega essa bola na rixa divisória, usa a perna canhota e toca a bola curtinho para a presença do Felipe Matheus. Felipe solta essa bola lá pelo lado esquerdo do campo.
campo. Vem buscar o Gustavo. Atenção, tabelou, soltou essa bola de novo para o Helder, colocou na área. Tira a zaga do Guarani, afasta dali. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 15 minutos. Etapa final de jogo em Criciúma. O placar CBN é esse. Criciúma 0. Guarani também 0. Central da bola. Final de semana de clássico pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Corinthians enfrenta o Palmeiras com transmissão da CBN Campinas, além de Atlético Mineiro e que vai, no final de semana, enfrentar o Atlético do Paraná. Futebol Globo CBN. Anunciando para sábado, 18h30. O Guarani recebendo o Náutico com Carlos Cabela. Você vai estar nessa, hein, Gabi Castro? Você vai estar nessa, sabadão no Brinco. Sabadão à tarde. Léo Tonin também. Elton Grimaldi também. Cabela narra o jogo para você ligado aqui no Futebol Globo CBN. Na sexta-feira, Rafael Pio, nós teremos o jogo da Ponte Preta. Eu vou estar nessa com Brusque e Ponte às 21h30, mas vai ter o vôlei também, Rafael Pio. É isso, Roger, abertura da jornada dupla, 6h30 da tarde, já no pré-jogo falando de vôlei Renata e Santo André. Às 7h30 a bola sobe no ginásio do Taquaral e depois, logo na sequência, tem Ponte Preta e Brusque. A gente começa às 6h30 e termina só no sabadão, viu, Roger Williams? Assim eu gosto, hein? Pois não? Lista, tem o retorno do Horácio de Léo, treinador argentino, tem o Lazo, o Adriano, equipe que briga pelo título. Bem reforçada a expectativa para a transmissão do jogo do vôlei Renata, que você vai ter imagens. A CBN Campinas, detentora de imagens das transmissões dos jogos na Superliga. Dentro das partidas do vôlei Renata, a transmissão na sexta-feira também no YouTube da CBN, youtube.com/esporte CBN Campinas com imagens. O Rafael Pio vai narrar com Marco Guarizo, com a Renata Rondini. 17 minutos de bola rolando, bola no peito do camisa 7, Felipe Matheus ajeita para a passada aqui no setor intermediário do Marquinhos Gabriel, fez o break, descarregou pela ponta esquerda de novo com Felipe Matheus, coloca na grande área por baixo, tira João Vitor, afasta o perigo dali a zaga do Guarani. Sentiu o Iago, hein? Ele vai manquitolando, puxando, consegue tocar para Gênison, não sei se vai dar para ele. Manca bastante o camisa 97. Fez aquele sinal típico de fisgada, mas não pediu substituição não. Vai pro pau ele, Léo Tonin. Parece que não é muscular, talvez uma possível torção ali nele que tá correndo aqui pelo canto direito. Um pouco no sacrifício da impressão, viu, Roger? Você mandando seu WhatsApp pra gente, o WhatsApp da CBN, 991869070, 991869070, o DDD é o 19, mande sua pergunta, mande de onde você está ouvindo e o nosso Rafael Pio vai mandar pro ar pra você. 18h25 de bola rolando no segundo tempo. Esse empate vai deixando o Guarani com 20 pontos, Guarani que iniciou o jogo na lanterna. Vai subindo uma posição, ô Léo Tonin? Dá pra saber se sobe uma posiçãozinha aí, a equipe do Guarani, ou Rafael Pio, que está aí com a tábua de classificação aberta? 19º. Isso. Tinha caído e voltou para 19º. Subiu uma posição, né? Uma posição. Realmente ele começou a partida na 20ª colocação porque ele tinha 19 pontos, né? Agora ele chega a 20, que é a mesma pontuação da equipe do Vila Nova com esse empate. Só que ele tem uma vitória a mais, são 3 vitórias contra 2 da equipe goiana. 19 minutos, mexeu a equipe do Bugre, vem aí alteração no Guarani. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudanças aí pelo lado do Guarani, então, portanto, saiu camisa 17, Bruno José, deixou o gramado e entrou o 77, Lucas Venuto. E também tivemos uma estreia, saiu 21, Isaac, e entrou o 18, o Richard Rios esse que veio ex-Flamengo, ex-futebol mexicano, 22 anos e tem contrato com o Guarani até dezembro de 2023. O número do Richard Rios que está estreando no Guarani? 18. 18, valendo a cinquina.
20 minutos, Gabriel Castro tem estreia do Guarani. Bom, primeiro mais uma oportunidade para o Lucas Venuto, né, no ataque bugrino, e fica a expectativa pelo Richard Rios, colombiano, apenas 22 anos, da base do Flamengo, estava no futebol mexicano, Mazatlán, fez apenas 6 jogos, é uma das contratações. A gente aguarda então para ver se ele vai dar mais ritmo para este meio-campo bugrino, porque o Isaac não conseguiu. Teve cartão amarelo para Maurício Kozlinski, cartão para o goleiro da equipe do Bugre, que ataca pelo setor esquerdo. Bruno José coloca na área. Rodrigo sobe de cabeça, tirou, botou para Vilela, bate em cima de Rodrigo. Tenta insistir o Guarani, mas quem pega o rebote é o Marquinhos Gabriel. Lá vem o Criciúma, vai passar no comando o Lohan, tocou para ele, Lohan, um grandalhão, já foi para a área o Marquinhos. Se ele devolver é perigo, devolveu aqui na entrada da grande área, se agarrachando, Derlan tira dali, tira o time do Guarani, rebote volta para Felipe Matheus, pressão do Criciúma, quase 21, futebol no segundo tempo, a CBN líder da audiência do Ibope, saiu o Ibope de Júlio, e a CBN continua na frente. Obrigado pelo carinho do Rádio Ligado, você que sempre interage conosco, você que está sempre conosco no trabalho, indo para o estudo, você em casa, você principalmente no carro, não tem um veículo nessa região metropolitana de Campinas que não esteja ouvindo a CBN dos 99.1, 21 e 22, bola aberta, setor direito, lá vem os caras, levantou Marcelo Hermes, expulsa a zaga do Bugre, completa Jamerson, pega de taco espirrado, ela vai sobrar lá pelo setor esquerdo, não pega a bola, Bruno José, deixou a bola para a equipe do Criciúma, que vai trocando passes no seu campo de ataque, tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 21 e 45, 23ª rodada, campeonato da Série B. O placar é esse: Criciúma 0, Guarani também 0. Rafael Pio. Participações pelo WhatsApp da CBN Campinas. O Marco Antônio tá desejando boa noite para todo mundo acompanhando a transmissão e torcendo pro Guarani. E o Fábio Velido também tá aqui com a gente, torcendo pelo Bugre. O cartão do Maurício Kozlinski foi por reclamação. 22 minutos, falta no meio de campo para a equipe do Bugre. A chuva não para, está apertada a chuva em Criciúma. Gabriel Castro, quero ouvi-lo. 0-0, já estamos na metadinha do segundo tempo. E o Guarani, ele oscila bastante na partida. Ele começou bem o segundo tempo na intensidade, o gol não saiu, baixou um pouquinho e aí é normal, né? O Criciúma joga em casa, então nos últimos minutos o Criciúma é melhor. Contra-ataque do Guarani, ele tá encaixadinho, a posição dele tá conseguindo puxar o contra-ataque, só que não tá conseguindo aquele último passe, e o Gênison no segundo tempo ainda não apareceu, precisa acionar mais o seu camisa 9. São 3 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 5 pontos abaixo da Chapecoense. Foi assim o início dessa rodada do Guarani, né? 5 pontos abaixo da Chape, 16ª colocada e primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Como visitante, o Guarani apresenta um desempenho um pouquinho melhor, mas ainda é uma equipe muito mal no campeonato, precisava de uma vitória, precisa de uma vitória desesperadamente. 23 minutos de bola rolando no segundo tempo. Hermes corta a bola do campo defensivo para o campo de ataque para a equipe do Criciúma, deu certo, pega na bola, Gustavo vem trazer, é Marquinhos Gabriel, agora vai passar para Gustavo, pelo setor esquerdo, corre, chega Helder pelo setor esquerdo, rolou para o 7, Felipe Matheus, Felipe é Marquinhos Gabriel na meia-lua, tirou do zagueiro, se enroscou com o Madison, quase sofre a falta. Ele é raçudo, volta a pegar a bola, tocou para Gustavo Casanotti, já abriu pelo setor esquerdo, de novo para 16, de novo para ele, para Helder preferiu a jogada à frente com Felipe, cruza, bate no costado, Diego Matheus e ganha escanteio. Sexto escanteio pro Criciúma do jogo, Léo Toninho. Cobra demais ali os seus companheiros, né? A torcida do Criciúma se inflama, vê talvez um bom momento da equipe da casa, camisa 7. Felipe Matos se prepara para a cobrança. Felipe parte, levanta no primeiro pau, mergulhou por ali o atacante do Criciúma, bateu na zaga do Bugre, volta o rebote, puxa o contra-golpe agora, o Gênison tabela a bola com o Lucas Venuto com o Gênison, falta velocidade, ele não tá no 100% da forma física, vira a bola lá do outro lado, Jamerson colocou para correr, o Bruno José entrou na área, atenção, bateu em cima do Rodrigo, vai botar o rebote para quem? Para a equipe do Criciúma. Tá na hora de ter uma segunda bola para a equipe do Guarani, hein? Mas isso não está acontecendo. 24 e 40. Dá a impressão, o Gabi Castro, que o Gênison cansou, hein? Tenho essa impressão.
Estava atuando pelo Cuiabá, 20 jogos, apenas 2 gols. O problema é que o outro reserva é o Yuri, né? Então eu permaneceria um pouco mais com o Gênison. Acho que o problema do Guarani nesse segundo tempo está sendo a transição, está sendo a criatividade. Ele tem velocidade, mas ele não consegue tocar essa bola para o Gênison. Vamos ver se o Richard Rios, que entrou há pouco, consegue fazer isso. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. Richard Rios, cabelos descoloridos para jogar no Guarani, toca na bola pela primeira vez, 25, etapa final de jogo, o placar CBN em Criciúma é esse. Criciúma 0, Guarani também 0, central da bola. E a Érica Góes está aqui no YouTube perguntando por que anulou o gol do Guarani. O árbitro, pelo VAR, viu, Érica? Viu uma falta do Madison no lance. Por enquanto, segue 0-0 e decisão indo para as penalidades da Libertadores da América. 25 da segunda etapa, Palmeiras e Atlético Mineiro, 0-0. Você já ouviu aqui na CBN. São Paulo perdeu, mas levou nos pênaltis. Passou pelo Ceará. Está na semifinal da Sul-Americana. Vai pegar o Atlético Goianiense. Vai ter brasileiro sim na final da Sula. 26 de bola rolando. Toca nela Rodrigo. Rodrigo empurra lateralmente para Gustavo. Gustavo usa a perna direita. Meteu pelo lado esquerdo do campo para Helder. Lá vem o Criciúma, que hoje não joga com aquele uniforme parecendo um tigre. Hoje está inteiro de negro. Naquele uniforme que, segundo o Léo Tonin, foi inspirado nos uniformes dos carvoeiros da região de Criciúma. Vem o time do Guarani, Lucas Venuto estica a perna, já rouba, consegue tocar a bola para Madison. Madison deixou pelo meio de campo para o 18, Richard Rios. Lá vem ele com la pelota em los pies. Toca essa bola pelo setor esquerdo para Madison. Abriu na ponta esquerda, vamos lá, Louro José. Ele toca essa bola para Richard, de volta com o Bruno José. Quase que eu falei Louro José, e aí fica para sempre. Vai tocando essa bola no campo de ataque para Leandro Vilela. Veio o toque da zaga por baixo, colocando para fora. Escanteio para o Guarani. Quem sabe nessa bola aérea, na jogada parada, é o terceiro escanteio para o Bugre, que daqui a pouco bota 29 jogadores novos no segundo tempo. Só isso, né, Léo Toninho? E daqui a pouco eu confirmo, viu, Roger? Porque eu tentei passar rápido aqui, mas tá meio aquele complicado, desespero, né? O certo é que é escanteio ali no canto direito, dá pra ver ali o Rodrigo Andrade. Mexeu o Criciúma também. E aí a gente... Se sair o gol... Não é o Persson não, hein, o Gabi. Ó, o Rodrigo Andrade tá aqui, o Yuri. Vilela vai sair. O pessoal tá meio diferentão, hein. Bom, o certo é que é escanteio pra aqui. Vamos ver se a gente consegue, como diria um amigo meu, em real time. Sim. Fazer aí as trocas. Eu quero ver se sair um gol, hein, com 25 jogadores novos em campo. Vilela saiu mesmo e entrou o Rodrigo Andrade, 32. Gênison foi embora. Rodrigo Andrade, Gênison também. Foi o Yuri. Aí, camisa número 9. E tem aí... Teve mudanças ainda pelos lados ali do... mexeu um monte, hein? Então eu vou confirmando aqui, já escanteio pra gente rodar a vinhetinha. Que bacana. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. As alterações acontecendo, tem mais estreia na equipe do Guarani. Saindo o Bruno José, Mike está estreando com a sua chuteira vermelha. E que seja uma chuteira de sorte na sua estreia pelo Guarani. 28-36. Yuri também entrou, hein? Yuri também entrou. Não aguentou o Gênison. Aqui escanteio para o Guarani no primeiro pau. Sai nela, Gustavo. Dá um soco, voltou, rebote, levantamento de novo. Rodrigo. O capitão de cabeça tira. Expulsa o perigo dali. 28-55. Futebol, etapa final de jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. 8 bilhões de reais investidos no Brasil. ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Vamos lá, alterações no Guarani, tem falta no meio de campo, vai para a cobrança Rodrigo Andrade. E vem aí as alterações do jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Depois desses baldes aí de substituições, saiu, portanto, aí na equipe do Guarani o camisa 31, Leandro Vilela, e entrou 32, Rodrigo Andrade. Saiu também
fazendo até uma correção, né? O 97, o Iago havia saído para a entrada do Lucas Venuto 77. O Bruno José agora que saiu com a 17 para a entrada do 56, o Mike. E saiu também o 91, o Gênison, para a entrada do camisa 9, o Yuri. E confirmando pelos lados do Criciúma, hein? Saiu o 8, o Gustavo Casonati para a entrada do 20, o Lucas Poleto. Então saiu o 8 do Criciúma e entre o 20, Lucas Poleto. E saiu o Lohan, camisa de número 9, Lohan 9 deixou o gramado. E Caio Dantas com a 19 tá no jogo. E já vem pela direita o Criciúma, levantada a bola na área, fechou, Helder de cabeça, tocou, bate no zagueiro do Bugre e vai pra fora. Escanteio. Ele cabeceou, a bola bateu em Derlan, vai pra fora, escanteio pra equipe da casa, Léo. Bateu ali no rosto do camisa 34 do Guarani. Depois de um cruzamento, 16 o Helder tentou ajeitar ali pra dentro da grande área. Teve um desvio do Guarani, a torcida da equipe da casa, do Criciúma se inflama. Tenta aí apoiar a equipe, né? Abrir ali o placar, canto esquerdo, escanteio pro Criciúma. Daqui pra lá, atenção, bola fechada, o desvio. Passa a direita do gol. Pela linha de fundo é momento de análise. Gabriel Castro, muitas alterações no jogo. Vamos lá então para o torcedor do Guarani conseguir visualizar a equipe que está terminando esta partida. O Guarani então tem no meio campo o Madison como seu primeiro volante. Ao lado do Madison está jogando o Richard Rios, colombiano, 22 anos fazendo a estreia. E o Rodrigo Andrade, são os 3 homens de meio campo. E aí, como você tem a escassez de atacante, ele colocou o Mike, que a princípio é lateral esquerdo, deve jogar na ponta esquerda. O Lucas Venuto tá na ponta direita e o Yuri joga centralizado como centroavante no lugar do Gênison. Na prática, muitas alterações, mas a configuração tática do Guarani continua com 3 homens de meio campo e 3 homens de ataque. 998-690-70-19 é o nosso WhatsApp, você liga, participa, manda sua mensagem pra gente. Sai pro jogo, Rodrigo Andrade toca essa bola pra Diogo Matheus, reta final do jogo, Bugrão tá trazendo um ponto pra Campinas. É ruim, mas não é tão ruim assim. Podia ser melhor pelo primeiro tempo, um gol injustamente anulado, uma arbitragem conturbada do FIFA, do Rodolfo Toschi Marques no primeiro tempo, muita reclamação do Bugre. No segundo tempo parece que ele tomou juízo. 32,5, o tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. Heriberto Gilson, Santa Catarina, o placar é esse. Criciúma 0, Guarani também 0, Rafael Pio. Roger, muita tensão lá no Allianz Parque. 35 minutos, jogo forte, falta para lá, falta para cá, Palmeiras com 10, mas impressionante o que joga o Palmeiras, mesmo com 1 a menos, vai tentando chegar ao gol. Por enquanto, decisão nas penalidades. Futebol Globo CBN. Tocando o Lucas Venuto, jogando aqui pela ponta direita, tenta chegar, ajeitar a bola para Madison, perde a bola, se manda os caras, vem para o campo de ataque. Igor toca essa bola pela ponta esquerda para Felipe Matheus, sem falta. Recuperação da equipe do Bugre. Rodrigo Andrade toca essa bola para Venuto, toca mal. Guarani errando o passe, mas o recolhimento de bola foi feito errado. Deu de presente o Criciúma nos pés, o Yuri não sabe o que fazer, se atrapalhou, deu de calcanhar. E Yuri Tanque não me mata do coração, meu amigo. Assim o Guarani, olha, que o coração dos bugrinos esteja em ordem, porque o que esse time faz com o seu torcedor é uma judiação. É um amador pior que o outro no Guarani, é impressionante. Fala, Léo Toninho, que a paciência tá acabando. É difícil até achar palavras, né? Falta talvez o cacuete, aquela vontade de querer marcar gol, né? O Yuri, ele recebeu um passe do lateral da equipe do Criciúma, né? Então, quer dizer, não tava em posição de impedimento, que foi um passe do adversário. Pega essa bola, invade a área, bate cruzado, faz o gol, né? Falta um pouco mais de querer ganhar o jogo, o Guarani. Richard Rios pega essa bola, toca para Jamerson pelo setor esquerdo do campo, abre a bola para Rodrigo Andrade, volta com Jamerson, coloca na grande área, muito forte, protege o capitão Rodrigo, encaixa firme Gustavo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Iago, Rodrigo José, como que é? Bruno José, agora o Yuri Tanque. Não é que ele perdeu o gol, mas era para ser o gol, né? O cara deu de presente para ele. Gabriel Castro com 3 gols
dados e feitos, e o Guarani não fez, fica muito difícil conquistar metade dos pontos que tem que fazer, ou vencer metade dos jogos, melhor dizendo, né? Vencer metade dos jogos que tem pela frente para escapar do rebaixamento. Não tá querendo vencer a partida, né? Porque hoje as oportunidades apareceram, né? Se a gente falava nas últimas rodadas que tinha problema de criatividade, hoje não. Hoje teve diversas chances, conseguiu pressionar, recebeu o presente do Helder agora, e o Yuri, ao invés de virar e finalizar para ter o faro de gol, para conquistar a vitória, parece que ele ficou ali assustado com a bola que ele recebeu, tocou para trás, se complicou todo. Mesmo com todas as dificuldades, jogo aberto, o Guarani segue com chance de vencer lá em Criciúma. Yuri Tanque toca essa bola para Madison, ele faz o que o Yuri não faz, tenta arriscar, bate em cima da zaga do Criciúma, tempo passa a bola, rola, a CBN Campinas marca 35-41, reta final do jogo em Criciúma, e o placar é esse: Criciúma 0, Guarani também 0. Rafael Pio. Julián Fernandes marca o primeiro do Vélez contra o Tajeres e aumenta a vantagem dos argentinos, que vão enfrentar o Flamengo em uma das semifinais da Libertadores da América. Futebol Globo CBN. Última vitória em Criciúma do Guarani foi no dia 11 de julho de 2001. Um amistoso vencido pelo Guarani por 4-2. Fumagol, Marcinho, Zé Carlos 2 vezes. Num jogo oficial foi em 97 a última vitória do Guarani lá em Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. 3-1 para o Bugre, com Rubem Júnior, Ailton e Giancarlo marcando. Muricy Ramalho era o técnico do Guarani Futebol Clube. 36 e bola rolando, falta no meio de campo, bola para a equipe do Criciúma. Vai se levantando agora para fazer a cobrança. Jogador de meio de campo, Lucas Poleto. Felipe Matheus um pouco mais recuado nesse momento, depois da entrada do Poleto, que vai para frente, o Felipe fica mais recuado. Já cobrada a falta, 36-54, bola pelo lado esquerdo com Helder. Helder solta no comando de ataque, protegeu Caio Dantas para passagem de alguém. Para sorte do Guarani, ele errou. Madison pega a bola, faz a inversão de jogo, botou para o colombiano, sai a marcação de 2 contrários. Abre essa bola um pouco mais atrás para Rodrigo Andrade. Andrade, eles carrega essa bola de novo aqui no setor intermediário. Faz a puxada do jogador colombiano do Bugre e acaba derrubando o jogador do Bugre no meio de campo. Falta e pegou feio o Léo Costa. Olhou pro árbitro. Acho que até o Léo achou que ia tomar um cartão, mas ficou de graça, hein, Léo Toninho? Pensei que viria um cartãozinho, mas nada anotado. O Guarani já toca ali a bola, talvez agora com pressa. Quem sabe no finalzinho faz o gol e sai com a vitória, hein, meu caro Roger? 37-33. E olha, Gabriel Castro, depois de tudo isso, nesse caminhão de gols perdidos, concordo com você, há tempo ainda, hein? Há tempo, jogo aberto ainda, 37 minutos. É jogo em que as duas equipes se lançaram ao ataque agora, ao Criciúma. Lucas Dantas solta pela direita, Igor com H, vai levantar, bateu em Yuri Tanque, a bola vai para fora, lateral para a equipe da casa bater. Que é um dado legal, Gabriel Castro? Vamos lá então. De graça para você? Por favor. Há exatamente um ano, o Guarani ganhava em Santa Catarina do Avaí. Ok. Gol de Alanzinho aos 50 do segundo tempo. Tá no estado e tá no tempo então, hein? Há um ano, hein? Há exatamente um ano o Guarani ganhava em Santa Catarina e batia o Avaí aos 50 do segundo tempo. Será que vai ser assim, Guarani? Esse teste de cardíaco não tem problema, porque eu perco a voz, mas não perco a esperança em você. Diogo Matheus caminha toda a extensão do campo, foi pro solo, o árbitro não marcou a falta. Não marcou a falta, e agora desce o Criciúma, bola com Tanque na grande área. Para. Tá parado o jogo. Impedimento anotado do outro lado pro Rafael Trombeta, Léo Toninho. Com aplausos ali do jogador do Guarani, mas aquela demora, né, de conclusão de lance e tudo mais, mas realmente um pouco à frente ali o jogador do Criciúma, impedimento marcado, falta, posse de bola para Guarani, chegando próximo ao tempo que vocês estão prevendo o gol bugrino, viu, Roger? Estamos com imagens no YouTube em 2 canais para você, youtube.com/Esporte CBN Campinas e youtube.com/CBN Campinas. Você que quer ver o rosto maravilhoso de Gabriel Castro, de Léo Toninho, deste que vos fala, também conhecido como Roger William. É só acessar. E se você gostar do que viu, deixe um like pra gente que fortalece nossa amizade. Fura o capitão, o Rodrigo perdeu a bola, vai pra cima, Madison ganhou. Aí o árbitro que inventa tudo diz que o Madison fez uma falta, quando o Rodrigo mesmo se atrapalhou. Campo molhado, vamos ver, o Rodrigo deu uma pichotada, o capitão, aí o Madison chegou, o Rodrigo já foi caindo antes dele chegar.
É lógico que ele ia marcar essa falta, hein, Léo Toninho? No primeiro lance eu achei que foi empurrão. Agora, olhando por esse lance de trás, eu achei que ele realmente foi malandro. Ele viu que o jogador chegou, é que também foi muito afoito na bola. Às vezes, se ele só cerca, o jogador da equipe do Criciúma já perderia. Foi um pouco ali, não é o cacuete do volante, mas tá se destacando, foi o autor do gol anulado, mas faltou um pouquinho de calma, um pouquinho de capricho que daria pra conseguir essa bola. Você achou que foi falta, Gabriel Castro? Absolutamente nada no lance, viu? Lance legal. Mais uma vez prejudicado no lance capital, o time do Guarani por Rodolfo Toschi Marques. Um inimigo da coletividade bugrina, porque hoje apita realmente com o uniforme do Criciúma por baixo, é impressionante. Teve uma mudança do Criciúma, já você confirma, Léo. Eu tenho chamado de Rafael Pio. Só para atualizar uma informação que acabou passando, Roger, há 3 minutos... O Gustavo Scarpa, eu tava dando uma passada no jogo do Vélez, deu uma solada no jogador do Atlético Mineiro e foi expulso, Roger. Então, há 3 minutos, o Palmeiras está com 9 agora, ou seja, o Galo todo para cima, faltando mais 4 minutos para terminar o jogo. Palmeiras vai se segurando na raça. E aqui o Rodrigo Andrade toca essa bola lá pelo setor esquerdo para Jamerson. Perde a bola e faz a falta, Jamerson. Meu Deus, nesse momento, aos 41. Mudança na equipe do Criciúma. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Saiu camisa de número 5, Léo Costa. Léo Costa deixou gramado para a entrada do 15. 1-5, Marcos Serrato. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca 41:40, reta final do jogo no Heriberto Wilson. O placar é esse. Criciúma 0. Guarani. Muito prejudicada pela arbitragem, 0. Central da bola. O Natan tá participando com a gente aqui pelo YouTube da CBN Campinas e tá torcendo e acreditando no Criciúma. William, atacante, afirmou, está de saída do Corinthians e disse que está frustrado com o que não apresentou. Ainda bem que ele tem o Simancon, né, Roger? Futebol, vamos CBN. E disse também que não vai aceitar receber nada do Corinthians, vai deixar no mano a mano. O Corinthians não precisa pagar nada para ele. Escanteio pro Criciúma. Reta final do jogo, segue chovendo no Heriberto Wilson, escanteio daqui pra lá, vem bola muito alta, dá no segundo pau pra Marquinhos Gabriel, antes dele chega pra cortar de cabeça, o zagueiro do Bugre tirou parcialmente, voltou com o Lucas Poleto, ele vai dominar, lado esquerdo do campo, atenção, puxou perna direita, levantou no segundo pau, dominou na grande área, o zagueirão Rodrigo já entregou, hein? Rodrigo tá com uma gravata, meu amigo. Agora é contragolpe. Lucas Venuto domina, passou no comando pedindo Yuri. Ele prendeu, agora sim Yuri tá no comando. Venuto vai pra cima. Vamos, Bugre. Rolou essa bola lá pelo setor esquerdo do campo. Matson domina. Atenção, esperou. É Matson nada, é Derlan. Ele abre pelo setor esquerdo com o Jamerson. Vai pra cima. Pode chutar daí. Pode chutar daí. Não, mas nem chutou e nem passou. Vai perdendo os espaços o Guarani nos contragolpes. Domina o colombiano Richard Rios no setor intermediário. Vai pra cima lá pelo setor esquerdo, briga com a bola. E a bola sai. Arremesso lateral para o Criciúma, Gabriel Castro. Cansou na partida. Essa gravata que você falou, ela já tá no chão. Então se o Guarani tiver um pouquinho de tranquilidade, não precisa ser nos pés do Derlan para ser o armador, mas se algum homem de meio campo pegar essa bola, ver a movimentação do Yuri, do Lucas Venuto, vai ganhar na velocidade e vai sair cara a cara com o goleiro. Um pouquinho de tranquilidade, ainda dá tempo do Guarani conquistar esse gol. No jogo em Campinas deu Bugre, 1-0, o gol do Diogo Matheus, que tá em campo ainda, quem sabe ele não repete a dose. 44, Criciúma aperta na marcação lá pelo setor direito de ataque. Por baixo, Marcelo Hermes bota essa bola pra fora, coloca para arremesso lateral. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Marquinhos Gabriel, de frente pro gol, soltou pra Caio Dantas, forte essa bola. A zaga bugrina corta, mete pra fora. Bola pra equipe do Criciúma. 44-36, deu tiro de meta.
Para a sorte do Bugre, né, Toninho? O último jogador ali tocar na bola foi o atacante, né, do Criciúma, depois uma afiada de bola ali do Marquinhos Gabriel. Finalzinho com muita chuva, muito frio. Quem sabe o Guarani consegue sair com um resultado melhor do que o empate, né, Roger? Dá uma passadinha aqui nas estatísticas, 51% da posse da bola para a equipe do Guarani. 15 finalizações a 11 para a equipe do Criciúma. 8 escanteios a 3 para o Criciúma. Deixa eu ver aqui, grandes chances, duas para o Guarani, nenhuma para o Criciúma. Realmente, o Guarani esteve muito mais presente na área. Perdeu gols importantes do Guarani. E já tivemos o quarto árbitro, que é catarinense, o Diogo da Costa Cidral, mostrando a placa, Léo. Mais 4, hein, Roger? Talvez a gente não vai conseguir, né? Chegar aos 50 para talvez você narrar o gol igual do Avaí do ano passado. Mas quem sabe um minutinho a menos ou 2 a menos para o Guarani seria muito importante, né, Roger? E tá aberto, hein? E vem Criciúma com 6 na grande área. Dominou para fazer o gol, bateu Igor. Defendeu Kozlinski. O Criciúma botou 6 na grande área de Maurício Kozlinski. Eles tinham a expectativa do gol ser agora, Léo Toninho. E praticamente recuou ali pro Maurício Kozlinski. Pra sorte do Guarani, tem jogador bugrino caído no gramado, né? Jogador do Guarani caído, sentiu ali o joelho. Acredito que seja o 34 ali, o Derlan. Subiu, na verdade, foi no início da jogada, já era antes, né? Jogador do Guarani caído ali, o Matson, sei lá, o Matson. Problema no joelho, Matson. Vem comigo que eu entendo tudo de joelho, Matson. Fica calminho que já passa. 46 marcou Elton Grimaldi. Vamos a 49. Vai ficando com um ponto o Guarani no jogo. É importante esse um pontinho, Gabriel Castro? É importante na luta contra o rebaixamento, mas pelo que foi a partida, a vitória saiu das mãos do Guarani pelas oportunidades desperdiçadas e pelo gol no início do jogo mal anulado. E o pior que se esforçou tanto no gramado molhado, a entrega, o ataque, a correria, o contragolpe. E já tem jogo logo ali no sábado, recebendo o Náutico em casa. Náutico que fez uma grande partida e ganhou hoje. Pouco tempo de descanso, vai ter que ir para a batalha, vai ter que ir para a intensidade, é reta final, é segundo turno de Brasileiro. 46, quase 47, Venuto pela direita, abre essa bola, toca essa bola para Madison. Vem o zagueiro, tira dali o Marcos Serrato, mete para fora, lateral é pro Guarani. Tem ataque ainda o Guarani. Rodrigo Andrade vai para a cobrança do arremesso lateral, 47-2 por jogar. Rodrigo Andrade deixa a posição da cobrança para o 13, Diogo Matheus. Ele fez o gol da vitória contra o Criciúma aqui em Campinas. Vai Diogo Matheus para a cobrança. Reta final, já o central da bola para você. Com super Rafael Pio. Domínio colombiano, está estreando hoje. Richard Rios vai para cima. Bola foi colocada para fora, o árbitro vai dar a falta. Ou deu lateral? Deu lateral. Por quê, hein? Pero que sim, pero que não. Reclamou com o árbitro o Rios, mas é falta para a equipe do Criciúma no campo defensivo. Eu não vi nada, ele só pulou ali para o jogador do Criciúma não ter jogado a bola. Eu vi. Que passa? Que passa? Que passa? Que marcou? Que é marcado. 47 de bola rolando, 47-51. Tá 0-0 o jogo. O placar do início. Lá vem Madison, rola essa bola, bota para correr o Yuri Tanque muito forte. Gustavo fica com ela. Sábado, 18h30 contra o Náutico. Guarani melhorou no jogo de hoje, é verdade. Evoluiu bem. Se tiver a volta do seu principal jogador, o Giovanni Augusto, vai melhorar ainda mais. Aqui tenta a equipe do Criciúma, ponta direita, pisa na área, Igor bate pro gol, passa à esquerda. Talvez a última chance do jogo. 48-26. Confesso que eu gelei aqui, hein, Léo Toninho? Recebeu do jeito que recebeu na grande área e jogou pra fora. Teve até um desvio ali do Jamerson, não visto pela arbitragem, né? O Kozlinski já coloca ali a bola pra cobrança de tiro de meta. Eu vi um desvio do Guarani. Pra sorte do Guarani, claro, foi um erro da arbitragem nesse sentido. Tiro de meta vai ser batido pelo Kozlinski. Guarani chega a 20 pontos, Criciúma chega a 30. Próximo aniversário do Criciúma, domingo, 11 da manhã. Vem a São Paulo pegar o Grêmio Novo Horizontino. 48-55, o último ataque é deles, hein? Caio Dantas está esperando à frente. Igor vai pisar na área. 2 para fechar para cima dele. Jamerson para cima dele para tirar. Vai terminar o jogo. Ele pegou a bola com a mão, esperando que o árbitro fosse marcar a falta. Ele deu a falta do jogador do Criciúma. Portanto, é bola para Kozlinski bater. 49-18. Já estouramos o tempo regulamentar e os acréscimos. Apita o árbitro. Rodolfo Toschi Marques, que fez uma das piores arbitragens que eu tive a desonra de narrar nesse ano. Mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. Criciúma 0. Guarani também 0.
Roger Williams. Anunciando Rafael Pio com Central da Bola. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação, Rafael Pio. E já no jogo rápido, Roger Williams. Até o fim de semana, Roger, um abraço. Até a próxima, meu irmão. Um abraço, bom trabalho a todos. Léo Tonin, seu destaque final, Léo. Guarani joga diante da equipe do Náutico. Próximo sabadão, brinco de ouro da princesa e não conta com Leandro Vilela. Recebeu o terceiro cartão amarelo. Fica fora do pega do final de semana. Valeu, Léo, até a próxima. E agora o Gabi Castro vai analisar o que foi o 0-0 de Guarani e Criciúma. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Gabi, 30 segundos para você analisar os 90 minutos, Gabi. Pio, o Guarani parou na péssima arbitragem do Rodolfo Toschi Marques, que anulou o gol no início do jogo, mas não só na arbitragem, na péssima pontaria do Bruno José, do Iago, o Gênison teve oportunidade, então não é à toa que é o pior ataque da competição, passou em branco novamente, não conseguiu marcar o seu gol. Precisa retomar o quanto antes, treinar durante essa semana, porque tem uma decisão sábado contra o Náutico. A postura já foi melhor, mas precisa balançar as redes. Se quiser fugir do rebaixamento, precisa fazer gol, Pio. Gabi Castro e o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. Gabi Castro, até o fim de semana, Gabi. Até sábado com Guarani, Náutico e quem sabe com o Brinco de Ouro com bom público, viu, Pio? Agradecendo a Elton Grimaldi nos comandos técnicos. A gente volta amanhã a falar de esportes às 11h30 da manhã no CBN Esportes Campinas, primeira edição. Fique agora com a Voz do Brasil. Tchau. Oferecimento. Saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas.